De volta a Maracanã, casa cheia, domingo de verão no Rio de Janeiro, em 34 graus a temperatura. Flamengo e Botafogo, primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual. Daqui a pouco nós teremos a entrada em campo das duas equipes com todo o protocolo. Parece Copa do Mundo. Já já nós vamos curtir as imagens, os dois times juntos entrando no gramado do Maracanã. Agora, vou dar uma passada, vamos dar uma olhada no camarote campeão da Globo. Com muitos convidados especiais. Aí está Flávia Alessandra, com a camisa do Botafogo, a Alzira de duas caras, Thiago Lacerda, com a camisa do Botafogo, tá aí o Latino, com a namorada Mirella. Daqui a pouco o repórter Marcelo Correge, que está no camarote campeão da Globo, que tem também o ator Humberto Martins, craque, com o filho dele Humbertinho, olha o Humbertinho aí, com a camisa do Botafogo. São muitos convidados especiais. A arte brasileira muito bem representada no nosso camarote. O camarote campeão da Globo, essa visão que eles têm lá do Maracanã, lá do alto do Maracanã. E sem dúvida que a ex-geral do Maracanã traz toda a criatividade dos brasileiros. E a câmera da Globo ali ficou legal. Uma grande homenagem a todos nós, com direito a Papai Noel em pleno mês de abril. E o Botafogo já está se posicionando ali no túnel. O Botafogo e o Flamengo também. Olha, agora é oficial, esse protocolo foi oficializado pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O presidente Rubens Lopes, numa portaria. E aí vão os árbitros, os jogadores e as crianças, apenas eles. Os artistas do espetáculo, literalmente, vão pro gramado nesse instante do Maracanã e vamos juntos com eles. O protocolo absolutamente perfeito. Há alguns anos era uma bagunça a entrada em campo dos times. Hoje nós temos esse protocolo que é realmente um grande barato para você poder curtir a imagem limpa dos jogadores, das grandes estrelas do futebol brasileiro, que fazem isso aí, olha, a grande festa, que tocam os torcedores, que mexem com o imaginário do povo. Flamengo e Botafogo no gramado do Maracanã. Os jogadores agora estão se cumprimentando ali, logo após a entrada em campo, que também é o exemplo. Ou seja, são adversários e não inimigos, como deve ser em qualquer esporte, como deve ser na vida. É isso aí, Diguinho com o Fábio Luciano, Léo Moura, Souza com o Diguinho, um abraço, a confraternização entre os jogadores, o respeito entre os jogadores antes de a bola rolar, e que o jogo limpo prevaleça durante esta decisão do Campeonato Estadual, nesta que é a rivalidade contemporânea. Já foi durante muitos anos a grande rivalidade, e assim é, nos grandes centros, de acordo com o potencial dos times. Cuca vem fazendo um excelente trabalho, do outro lado o João Santana em clima de despedida, e lá vamos escalar os times. Flamengo e Botafogo, essa é a ordem do jogo de hoje. Hoje o Flamengo é o mandante, domingo que vem será a vez do Botafogo ser o mandante. Então hoje nós começamos com a escalação do Clube de Regatas do Flamengo. Aí uma panorâmica do Maracanã para você. E o Flamengo vai a campo com esse time. 1 Bruno, 2 Léo Moura, 3 Fábio Luciano, 4 Ronaldo Angelim e meia dúzia Juan. No meio de campo tem 16 Christian, 21 Toró, 7 Ibson e 15 Cleberson. No ataque 9 Souza, 22 Marcinho. Esta escalação escolhida pelo técnico Joel Santana. Renato Augusto é o único desfalque, machucado, não joga. Vamos pro outro lado, a escalação do Botafogo. O Botafogo que conta com o apoio de sua torcida, essa imagem dos braços das torcidas, e especialmente do lado botafoguense, ficou muito marcante no último domingo e ela se repete hoje. Renan, o Castilho está machucado. Renan, o goleiro de 18 anos, número 1. Renato Silva, número 3. Leandro Guerreiro, número 6, deve ser o líbero. E André Luiz, número 4, o zagueiro pela esquerda. Aí nós temos Túlio Souza na ala direita, no lugar do Alessandro, que está suspenso. Túlio 5, Diguinho 8. Lúcio Flávio, número 10, é o maestro do time. E Zé Carlos na ala esquerda, o Triguinho, também machucado, não joga. O Wellington Paulista, 9. E Fábio, número 7, no lugar do Jorge Henrique,
que está suspenso, não joga. Esta é a escalação escolhida pelo técnico Cuca. Aí a arbitragem: Gutenberg de Paula Fonseca, com Ednei Mascarenhas e Wagner de Almeida Santos. Este é o trio de arbitragem. E hoje, mais uma vez, será um quinteto com 2 auxiliares atrás dos gols. Mengão contra dengue, a manifestação da torcida do Flamengo. É isso mesmo. Não só o Rio de Janeiro, mas outros pontos do Brasil também vivendo a epidemia de dengue. Vamos dar uma passada com os repórteres da Globo no gramado do Maracanã. Eric Faria e Renato Ribeiro acompanhando os lances de Flamengo e Botafogo. Boa tarde, Luiz Roberto. Boa tarde a todos. Ao meu lado aqui o goleiro Bruno, que acabou de ser saudado pela torcida, novo cobrador de faltas do Flamengo. Quando você olha para esse lado aqui e vê que você tem todo esse povo atrás de você, dá algo a mais assim para os jogadores, estimula mais? Boa tarde. Isso aí é que faz a gente cada dia mais busque algo a mais no dia a dia do trabalho. E a gente vem buscando esse objetivo, vem buscando cada vez mais fazer o melhor no dia a dia, fazer o melhor dentro do jogo para que eles possam fazer essas festas maravilhosas que a torcida do Flamengo faz. Vai bater falta hoje? Olha, o Joel já está liberado, se o Joel sair de onde eu treino, com certeza eu vou bater. Renato Ribeiro. Aqui com o técnico Cuca, que viveu uma semana aí preparando o time do Botafogo, teve o jogo contra a Portuguesa no meio de semana e 4 desfalques hoje. Qual foi a sua solução para compensar esses jogadores que você não conta hoje? A solução é usar o grupo, né? Nós jogamos hoje o primeiro jogo da final e a gente não pode cair no engano de pensar que a decisão é domingo que vem. A decisão é hoje e o pessoal está preparado para jogar bem. Luiz Roberto. Muito bem, Sérgio Noronha, a sua expectativa, primeiro jogo da grande decisão, e a gente viu aí problemas do Botafogo, 4 desfalques, Renato Augusto não joga do outro lado, e a decisão em 2 jogos a partir de agora no Maracanã, Noronha. Indubitavelmente, o maior prejuízo é do Botafogo, tem 4 desfalques, enquanto o Flamengo tem, a meu ver, do seu jogador mais importante, que é o Renato Augusto. Só que o Botafogo tem um desfalque que independe de qualquer tática, de qualquer técnica, é o goleiro, porque o goleiro no jogo não pode ser herói ou vilão, mas sempre solitário. A arbitragem será de Gutenberg, de Paula Fonseca, José Roberto Wright. Aí está o garoto Renan, que o Noronha se referia há pouco, 18 anos, contra a Portuguesa, nitidamente estava nervoso. Vamos ver hoje como ele vai se comportar. E aí o Castilho, olha o Castilho com o filhinho dele, que está sempre inseparável com o filhinho dele, o Castilho. Está na arquibancada. Wright, Gutenberg estreando em decisões. Em decisões, amigo da Globo, muito boa tarde. É um bom árbitro, o árbitro tem uma característica de ser autoritário em campo, exigir a disciplina. Eu acho que nesse aspecto a arbitragem pode ter uma certa tranquilidade. Não pode, sem dúvida nenhuma, nós estamos dando a imagem dele, mas não pode querer contemporizar. Espero que ele faça um bom trabalho. É um jogo difícil, decisão é sempre decisão, é um negócio espetacular. O árbitro também aflora no árbitro aquele nervosismo natural, que ele faça um excelente trabalho, repito. A primeira decisão a gente nunca esquece. Com certeza absoluta. Luiz. Diga, Eric. Só uma informação rapidinha. Novamente, hoje a gente vai ter os árbitros atrás dos gols. E eu tinha informado para vocês anteriormente que o Schneider ficaria no gol defendido agora pelo Bruno. Eles inverteram. Está o Augusto Xavier atrás do Bruno e o Antônio Frederico Schneider atrás do gol defendido pelo Renan. Ô Luiz, sobre esse tema depois eu gostaria de, deixa eu dar a saída, abordar um fato. São árbitros assistentes, digamos, atrás dos gols. Autoriza Gutenberg de Paula Fonseca, bola rolando. E está valendo a decisão. Vale o título do Campeonato Carioca de 2008. Em 2 jogos, hoje no próximo domingo, você curtindo tudo na Globo. Aí o Zé Carlos escalado como ala pela esquerda, Triguinho está desfalcando o time do Botafogo. Leonardo Moura foi no carrinho, dominou e saiu jogando. Enquanto aos 3 zagueiros lá atrás, o Cuca disse que o André Luiz deve ficar pelo meio como líbero. É o que a gente inclusive já pode observar, Renato. Olha o Diguinho tocando ali para o Wellington. Vai chegando o Fábio, Ronaldo Angelini tirando de cabeça, a bola volta no Diguinho. Souza apertou na marcação, roubada de bola limpa do Souza. Recebe Juan, tem sido um dos jogadores mais importantes do Flamengo, Juan. E hoje o técnico Dunga da seleção brasileira enviou um observador aqui para analisar a atuação do Juan. Essa lateral esquerda da seleção brasileira que ainda não está bem resolvida, né? Falta sobre o Fábio. A primeira falta marcada pelo Gutenberg de Paula Fonseca, favorecendo o time do Botafogo neste lance aí do Angelim. Na minha opinião, as 2 laterais da seleção não estão resolvidas. Aí o Túlio.
Wellington Paulista, o artilheiro do campeonato. Angelim cortou de forma esquisita ali, a bola fica com o Fábio. Tem a responsabilidade de substituir o Jorge Henrique, que está suspenso. Aí o Túlio Souza, no lugar do Alessandro, vem o Túlio Souza, o passe errado, Toró fez o corte e sofreu a falta cometida pelo Túlio Souza. O Gutenberg de Paula Fonseca imediatamente chamou a atenção do jogador e vai puni-lo com o primeiro cartão a 1 minuto e 40 de jogo, José Roberto Reit. Muito bem aplicado o cartão, o Túlio vai na perna do adversário, por trás, o derruba e o Gutenberg não perdoa. Imediatamente aí a reação do Cuca, né? O Gutenberg pediu para que os jogadores não fizessem gestos, né? Que tem sido esses gestos muito agressivos de reclamações. Aí o Toró. O Christian do lado direito, ele trabalha com o Souza. Dominou mal, a bola fica com o Zé Carlos. Está jogando aqui do lado esquerdo, o Leonardo Moura apertando limpo na bola. Aí Souza. A bola passou pelo Diguinho, ficou com o Marcinho, o juiz está marcando a falta. Favorecendo o time do Botafogo, o Marcinho ficou com a bola. Mas o Gutenberg estava muito próximo da jogada e flagrou uma falta ali de ataque do Flamengo. O jogador do Flamengo puxa o adversário e ele em cima marcou corretamente. Aquele encontrão inicial lá foi marcada a falta. Depois o lance estava limpo, né? O Wellington Paulista. Chegou ali o Christian, tocou de cabeça. E o Gutenberg está marcando a falta do Christian sobre o Wellington. Olha, pela posição que ele está marcando, o Reit, foi até um pouco antes do Wellington tocar de cabeça na bola. Exatamente, olha ele ali. Empurrado nesse momento. Esse lance aí, aqui na frente, mais próximo daquela, é que caracterizou a infração. Ele empurra e não permite que o jogador do Botafogo chegue na bola. E é uma das jogadas preferidas do Botafogo. Com o Lúcio Flávio na cobrança. O Wellington Paulista normalmente se posiciona na segunda trave. O André Luiz, que é o jogador mais alto, o mais alto em campo, com 1,92 m. Ele se aproxima ali da conversa entre o Lúcio Flávio e o Túlio. O Lúcio Flávio no meio de semana fez um golaço na cobrança diretamente para o gol da Portuguesa no jogo da Copa do Brasil. O André Luiz vai para a segunda trave, Túlio Souza fica posicionado um pouquinho mais à direita, camisa 2 para o chute. O Lúcio Flávio partiu para a bola, bateu direto, Bruno segura firme. Mais uma vez a cobrança do Lúcio Flávio. É quase um chute cruzado, né? E ali um desvio é quase impossível para o goleiro efetuar a defesa. Aí o Juan. Túlio Souza vem na marcação, faz um domingo de forte calor no Rio de Janeiro, 34 graus a temperatura. Outono com jeito de verão. E a falta do Túlio sobre o Juan. Já cobrada. Cleberson não está valendo a cobrança. O Gutenberg está avisando os rapazes aí que tem que esperar ele autorizar neste caso aí, José Roberto Reit. Sem dúvida nenhuma, ele tem que autorizar, não autorizou e vai cobrar novamente. O Fábio Luciano está fazendo algumas ponderações para o Gutenberg e talvez essa tenha sido a única crítica, né? O que o Gutenberg mandou muito bem no campeonato, mas o fato de ele conversar muito com os jogadores. Vamos ver como é que ele vai se comportar no jogo de hoje. Olha Leonardo Moura para fazer a cobrança da falta. São os primeiros movimentos da decisão do Campeonato Carioca para você. Fábio Luciano lá na grande área, na segunda trave. Ronaldo Angelim, que embora não seja alto, se posiciona muito bem, tem ótima impulsão. Os dois zagueiros do Flamengo estão sempre criando perigo. Aí vem cobrança do Leonardo Moura. Subiu lá atrás o Fábio. Fazendo o paredão na primeira trave, o camisa 7 do Botafogo. Aí o Juan. Ele tentou levar, mas acabou desarmado. O Túlio Souza sai jogando. Toró se antecipa ao Wellington Paulista. Trabalha mais uma vez com o Juan. Tudo isso ali do lado esquerdo. O Moura continua lá daquele lado, foi na dividida. E a bola desviada pelo Wellington Paulista é lateral para o Flamengo. Aí já recebe o Souza. Olha o Souza, categoria em cima do André. Esse é o Toró. Tem o Cleberson ali próximo dele, fez o levantamento para o Marcinho. Marcinho dominou. Renato Silva foi bem, conseguiu tocar na bola. Aí Cleberson para o Ibson. Ganhou do Túlio e a falta marcada pelo Gutenberg, do Túlio sobre o Ibson. O André Luiz está falando um monte ali, eu não sei se na direção do Gutenberg, é do juiz mesmo. Tive a impressão que ele estava falando com o Túlio, mas era com o juiz que pediu para ele parar de falar. E aí o lance da falta, Reit. Ele leva uma banda, né? Por baixo ele é derrubado. A falta foi em cima do jogador e o árbitro corretamente marcou.
Característica do Gutenberg até agora é a proximidade da jogada, principalmente onde acontecem as irregularidades. Christian para a cobrança da falta, bate muito forte o Christian. Está buscando um golzinho no Campeonato Estadual. O Christian já foi autorizado, partiu o Christian, pé direito, a bola vai pela linha de fundo, apenas o tiro de meta para o Botafogo. Luiz, só uma observação. Sim, Raíssa. Mais uma vez a federação escala 2 árbitros atrás dos gols. É uma irregularidade grave, contraria a regra do jogo. Não existe isso, não está previsto. Haverá agora um teste, uma avaliação no segundo semestre em campeonatos da FIFA para verificar se pode ou não. Nenhuma federação tem o direito de impor uma regra nova sem que a FIFA autorize ou que conste da regra do jogo. E para piorar, botaram o Antônio Schneider, que é o árbitro que substitui o Gutenberg no caso de uma lesão, atrás de um dos gols. Ele seria o quarto árbitro oficial com funções específicas. Quer dizer, é gravidade, é erro em cima de erro. Lúcio Flávio com o Toró, dividida, a bola espirrada, fica com o Túlio Souza. Túlio faz a aproximação, já recebe. Veja a marcação do Juan. Túlio fez o giro, tentou a jogada para o Zé Carlos. Aí recebe o Zé Carlos, levou na marcação, tocou no Wellington Paulista, ele está no chão e a falta foi marcada. Ele está mostrando a camisa, mas o Gutenberg está marcando a falta inclusive pelo alto. Antes dele ser puxado, esse negócio de mostrar a camisa, é porque antes da gente chegar, o jogador um fica puxando o outro, mas depois do lance houve a falta, né? Exato, houve a falta e eu tenho até dúvidas se deveria o Gutenberg ter optado por uma vantagem melhor, porque a bola sobrou para 3 jogadores do Botafogo, em posições melhores do que realmente, de repente, na cobrança desse tiro livre direto. E temos 6 faltas em 7 minutos. É muita coisa. 29 metros e 80 a distância da bola para o gol. A jogada de bola parada do Botafogo é sempre um ponto forte do time dirigido pelo Cuca. Túlio Souza para a cobrança, partiu de pé direito, Bruno firme no meio do gol. Mais uma vez o chute do Túlio Souza, rapaz que brilhou no Coritiba o ano passado na conquista da Série B pelo Coxa. Aí veio, teve uma contusão e aos poucos vai tendo oportunidades aí no Botafogo. Aí Marcinho, Kleberson, arrumando para o Y. Tem o Toró do lado direito, a bola para o Toró, meio na fogueira, Toró foi, conseguiu tocar o Leonardo Moura, não acreditou que o Toró fosse chegar. E o Renan saiu lá tranquilo para fazer a defesa. Pela primeira vez em 102 anos, o Fluminense pode ser alcançado no número de títulos. O Fluminense é 30 vezes campeão estadual, o Flamengo 29. É o Flamengo que pode alcançar o Fluminense. O Fluminense conta com alguns títulos nos primórdios, né? Quando não existia Flamengo, não existia Vasco, enfim, era o Fluminense o imperador do futebol do Rio de Janeiro. Isso mesmo, né? Desde 1906, quando foi disputado o primeiro campeonato carioca. O técnico Cuca pede para o time pressionar muito na marcação, na saída de bola do Flamengo. Ele disse, a gente tem que sufocá-los lá, no campo deles. Joel Santana até o momento calado, o Joel que está em ritmo de despedida do Flamengo, ele no próximo domingo, pelo menos na opinião dele, ele tem que se apresentar na outra segunda-feira à Seleção da África do Sul. Ele dirige nesse jogo, no meio de semana contra o América do México, e a decisão do Campeonato Carioca no outro domingo, depois vai embora. Estamos nos aproximando dos 10 minutos de bola rolando, está começando a decisão do Campeonato Carioca. No próximo domingo, evidente a definição, não há vantagem na decisão do Campeonato Estadual do Rio. Caso de empate nos 2 jogos, por exemplo, a decisão vai para os pênaltis. Há saldo de gols na final, né? O time vence um jogo por 2-0, pode perder o outro por um gol de diferença. Aí o André Luiz trabalhando com o Diguinho. O Leandro Guerreiro se posicionando do lado esquerdo, ele tentou o passe. Aí o Christian com o peito, ajeitando para o Léo Moura. Aí arruma para o Kleberson. De pé esquerdo, linda bola para o Marcinho. Que facilidade do Kleberson. Marcinho dominou, faz o levantamento buscando o Souza. Renato Silva. Bola voltou no Marcinho. Aí Y. Arrumou para o Juan, tem liberdade até para o chute. Passa o Kleberson do lado esquerdo. O Juan tentou um chute para o gol. Está marcado o impedimento do Souza. O Souza está saltando. O Souza. Veja o que é o desconhecimento da... Olha só, vamos ver a jogada, olha. Olha o Souza. Ele participa claramente. Ele xinga o bandeirinha porque diz ele que deixou a bola passar, Raiz. O desconhecimento da regra por parte de quem pratica o jogo é realmente uma coisa enorme. O Souza participa sim no momento que ele abre a perna. Ele tira a atenção do goleiro. Ele participa do jogo indiretamente, apesar de não ter tocado na bola. E é uma das características do impedimento, ter posição e influência. Ele teve as 2 situações. São várias decisões de campeonatos estaduais pelo Brasil. Aqui vem o Flamengo na decisão carioca com o Toró.
Marcinho, está marcado o impedimento. É um lance com o atacante. Eu costumo dizer que o atacante fica marcando os zagueiros, que ele está vendo os zagueiros. Mas olha só a posição dele, Raid. Muito adiantado, não tem o que reclamar, não tem o que gesticular. O árbitro poderia, inclusive, ter esse momento aí, já é um momento posterior. No momento em que a bola lhe é tocada, ele já estava na frente, adiantado. E o Cuca reclamando muito, achando que o time está muito frouxo na marcação. Super tirateima, deixando só o Marcinho, além do goleiro, claro, no campo de ataque do Flamengo. Não há dúvida nenhuma da regularidade da jogada. São várias decisões pelo Brasil hoje. Tem Atletiba no Paraná, tem Juventude Internacional no Rio Grande e tem um grande clássico do futebol brasileiro no Mineirão. E já tem gol. O Wellington Paulista pisou o Christian, me pareceu sem querer. Marcelo Moreno, o artilheiro da Libertadores. Faz 1 para o Cruzeiro, 0 para o Galo. O Atlético que está no ano do centenário. E que joga na próxima semana, no meio de semana, contra o Boca Juniors pela Libertadores em Buenos Aires. Aí o Leonardo Moura tentou para o Marcinho, recebeu, tentou botar na frente. Leandro Guerreiro acompanha, Renan vai saindo para fazer a defesa. E o caso Isabela, você vai ver logo mais no Fantástico a cobertura completa da reconstituição do crime que chocou o Brasil. Está ocorrendo neste momento, ao longo do dia de hoje, na cidade de São Paulo. O Fantástico vem logo depois da segunda parte do Domingão do Faustão. Aí o artilheiro do campeonato, 14 gols. Botafogo tem uma falta ali no campo de ataque pela meia direita. Vai lá o Diguinho para fazer a cobrança. O Y fica marcando a bola ali, pedindo que o Diguinho se afaste um pouco, mas ele está na posição, no entendimento do juiz, correta. Aí Diguinho tentou a jogada mais ao centro, vai o Fábio, tentou o domínio, levou. O juiz está marcando falta do atacante do Botafogo. O Noronha, com 13 minutos, talvez o critério nesse começo de jogo, claro, jogo corrido, é jogo de decisão, mas está todo mundo arriscando menos do que se supunha, Sérgio Noronha. Não, eu acho que está havendo uma marcação muito forte por parte do Botafogo. O Botafogo sabe que se deixar o Flamengo dominar o jogo, ter mais a bola, atacar mais, o Flamengo está com um time mais forte, evidentemente, que não tem os desfalques que tem o Botafogo. Então o Botafogo marca, isso faz com que o jogo fique um pouco amarrado e com algumas faltas, olha aí. Leonardo Moura se manda pela direita, teve liberdade, cruzamento, olha o Cleberson fechando na segunda trave. Fez o recuo mais atrás agora para o Juan. Souza continua na grande área, tentou no Cleberson, devolveu para o Juan. O Juan ficou reclamando de uma falta antes mesmo do Cleberson fazer o passe. E o Juan dá uma descompostura agora no Gutenberg, está fazendo uma ponderação ali para o árbitro do jogo, que olhou para o Juan, pelo menos dessa vez ele não ficou batendo boca com o jogador do Flamengo. A falta aconteceu, o Juan tem razão, ele foi empurrado no momento em que ele tocou a bola e iria recebê-la na frente, e o Gutenberg não marcou, vamos acompanhar. Agora, nesse momento, ele empurrado. Olha o braço do jogador do Botafogo, não permite que ele chegue na bola e o árbitro não o observou assim, errou. A gente viu a reação do Thiago Lacerda, que está no camarote campeão da Globo, acompanhando com outros convidados muito especiais. Craques no camarote da Globo. Falta sobre o Souza. E vai sair cartão para o Renato. Renato Silva punido com o cartão amarelo. É o segundo para o time do Botafogo. Olha a falta aí, Raid. Ele puxou o Souza pela camisa, não pode. O cartão tem que ser mostrado e assim foi aplicado. Vamos acompanhar. A imagem é clara, puxando a camisa. Aí a bola para o Juan na ponta esquerda. Vai chegando o André, tentou fazer a cobertura. Juan levou, mas saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, ser brameiro é acreditar na vitória. Flamengo e Botafogo estão classificados nas outras competições que disputam, né? O Botafogo na Copa do Brasil. Não há jogo no meio da próxima semana para o Botafogo na Copa do Brasil, já pelas quartas de final. E o Flamengo vai à Cidade do México enfrentar o América. Jogo na próxima quarta-feira. O Flamengo que viaja já amanhã. E o repórter Eric Faria estará acompanhando a delegação rubro-negra. Aí o Cleberson tocando para o Juan. Ainda sobre o Juan, no mesmo dia que o Flamengo estiver fazendo essa partida, Luiz, o Juan vai estar sendo julgado por ter reclamado da arbitragem na partida contra o Botafogo, ainda pela semifinal, e pode até desfalcar o Flamengo no jogo final contra o Botafogo. E o Juan acaba de sofrer essa falta aí do Túlio Souza. É mais uma falta para o Flamengo lá pela esquerda, Cleberson na cobrança.
O Juan fazendo gestos ali para a área. Você vê a preocupação do garoto Renan. Orientando a barreira que vai proteger o canto direito dele. Barreira de um homem apenas. E vem cobrança de falta lá do lado esquerdo. Juan vai fazer o levantamento. Cleberson, Ronaldo Angelim, Fábio Luciano, Souza na primeira trave. São os homens do Flamengo na grande área. Aí vem cobrança do Juan. Vem levantamento do Juan. Bola para a área. Vai subindo o Cleberson. Chegou rasgando, o juiz está parando o jogo, marcando uma irregularidade. O Fábio foi tentar tirar a bola da grande área, meio que furou. Mas o juiz marcou uma falta de ataque do Flamengo naquele bololô lá. Falta do Cleberson sobre o Túlio, aí ficou claro, né, Raíssa? Ficou claro, o braço, ele vai jogar o braço para empurrar o adversário, tirar a possibilidade que ele tenha de jogar, e o árbitro em cima pegou. Olha, o Cuca virou para o banco e disse, olha, continuando assim, vou ter que tirar o Túlio Souza, com medo do cartão amarelo que ele já levou. E o Índio já está aqui se aquecendo no banco. Aí o Fábio tentou fazer o giro, foi atropelado pelo Toró. Foi falta. Gutenberg mandou seguir, vem o Flamengo na esquerda, a bola para o Souza. O jogo começa a ficar mais solto no Maracanã. Ibson, aí recebe o Juan, Marcinho na grande área. Aí vem o Juan, ganhou do Túlio Souza, arrumou atrás no Cleberson. Ele chuta bem de fora, mas preferiu a devolução para o Juan, muito forte. Apenas o tiro de meta. E olha, na decisão mineira, mais um gol do Cruzeiro. Gol contra do capitão Marcos do Atlético. Zagueiro Marcos. 2 para o Cruzeiro. O Marcos é capitão quando o Marques não joga. Hoje o Marcos está voltando, então o Marques normalmente é o capitão, né? 2-0 para o Cruzeiro. No primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro. E o Cuca vai mexer mesmo, hein? Com 18 minutos. Vai sair o Túlio Souza para a entrada do Eduardo, camisa 14, zagueiro. Está certo, Cuca. Não pode arriscar perder um jogador ainda no primeiro tempo por um outro cartão amarelo. Vai entrar, portanto, o Eduardo, número 14. É aquela história, você em casa deve estar perguntando assim, mas e os outros jogadores que estão punidos com o cartão amarelo? Eles também não podem ser expulsos a qualquer momento? Na verdade, o técnico mede o comportamento. O Renato Ribeiro em cima flagrou que o clube dizendo que se ele continuar assim, afoito desse jeito, o risco de ser punido aumenta, né? Então, daí a substituição, como disse o Noronha. Aí a cobrança do escanteio, o Fábio está desviando, mas não está valendo essa cobrança não. Ele vai autorizar primeiro a substituição no Botafogo. Para a entrada do Eduardo. E a saída do Túlio. O próprio Cuca fez o gesto para o Túlio. O Túlio olhou para o Cuca, o Túlio Souza. O Cuca fez o gesto assim com a mão, como se estivesse punindo o jogador com o cartão, né? O próprio Cuca vai falar com o jogador. Eles se cumprimentam, fica tudo bem entre eles. Se abraçam, inclusive. Olha só. Carinhoso o Cuca com o Túlio Souza. Entrando, portanto, o Eduardo, número 14. No time do Botafogo. O Eduardo entrou. Já está em campo, recebendo instruções à distância do Cuca. Eduardo que é zagueiro. Jogada de escanteio lá pela direita, o Gutenberg. É aquela história, o Gutenberg fala muito, gosta mesmo da palavra o Gutenberg. Falou e ainda não autorizou a cobrança do escanteio. Christian e Wellington Paulista se enroscam. O Bruno chega ali, tenta tirar os dois daquela posição geográfica no campo. Vem cobrança de escanteio. Vai subindo o André Luiz. Melhor que ele o Fábio Luciano, né? Os dois grandalhões se entendem lá nas bolas aéreas na zaga do Flamengo. Falta do Marcinho sobre o Túlio. Jogada de cartão amarelo. E vai sair, Marco Wright. É perfeito, interpretou corretamente o Gutenberg. Vai no corpo da olha lá. Isso é uma falta grosseira e desnecessária, diga-se de passagem. Estamos com 20 minutos, já temos 14 faltas cometidas. 15 agora, 15ª falta cometida. 8 pelo Botafogo, 7 pelo Flamengo do Joel. Aí o Christian, foi muito truncado nesse começo. Ibson faz o giro. Diguinho toca, Leandro Guerreiro trabalha mais atrás no André. Aí Diguinho empurra para o Zé Carlos, recebeu de fora da área, chega Ibson por trás, só na bola limpa, sai jogando com o Fábio Luciano.
Falta do Ibson no Wellington Paulista. Agora deu para notar que o Zé Carlos, na realidade, está jogando mais como um ponta do que como um ala, mais como um atacante que defensor. Acho que essa foi armada a tática para prender o Léo Moura, que é uma das saídas mais eficientes de ataque do Flamengo. Ele e Juan. E vai Lúcio Flávio na cobrança de falta. Sempre com ele. Uma das jogadas preferidas do Botafogo. O Lúcio Flávio fez o levantamento. Bruno saiu bonito para fazer a defesa. Se estranhou com o Fábio. O Gutenberg vai lá. E não para de falar, Red. Gosta de falar. O problema é esse, o Bruno, na minha opinião, ele tem que ter um pouco mais de tranquilidade. Houve realmente um contato físico contra ele, mas não houve a intenção do jogador de agredi-lo. Ele aí, o árbitro marcou corretamente a infração. Foi lá dentro da pequena área, não aí na frente onde ele está colocando a bola, o que é outro equívoco do Gutenberg nesse sentido. Mas, olha, vamos acompanhar. Ele saltou sobre o jogador, ele tem a posse da bola. E não tinha, o árbitro marcou a falta, ele não tem o que reclamar. Depois ele cria um problema, agride o jogador do adversário. Há uma expulsão, e aí? Aí o Renato Silva. Mais atrás no Túlio e a falta cometida pelo Souza. Mais uma falta, uma atrás da outra. Nesse ritmo, Luiz, eu não tenho medo de errar no prognóstico, não. Eu acho que acontecerão algumas expulsões. Porque tudo tem um certo limite. Então, a sequência de faltas por parte de ambas as equipes, o número de faltas é quase semelhante, 8 a 8. Quase não são semelhantes, 8 a 8. E realmente fica difícil. E talvez não seja coincidência, porque entre os times grandes que disputam o Campeonato Carioca, Botafogo e Flamengo foram os que tiveram mais expulsões, e nos 3 últimos clássicos entre esses 2 times foram 5 cartões vermelhos. Foram 5 expulsões do Flamengo, 6 do Botafogo no campeonato. Campeonato Paulista, decisão, Ponte Preta e Palmeiras, sai o primeiro gol. Kleber faz 1 para o Palmeiras, 0 para a Ponte, lá no Moisés do Carela, em Campinas. Aí a bola do Lúcio Flávio em profundidade para o Zé Carlos. Ele chegou dominando, Léo Moura com ele. E apenas o tiro de meta favorecendo o Flamengo. Com esse número absurdo de faltas, nós perdemos até aqui quase 9 minutos de jogo com as faltas. E com isso, olha, 9 minutos de bola rolando em 28 segundos e 13 de bola parada. Desses 13, praticamente 9 com as faltas. Que é, sem dúvida, das paralisações, onde mais se perde tempo, com as faltas. E foi fácil de prever, né? Logo no início do jogo deu para se ver que era quase uma falta por minuto. E tem um detalhe da marcação dessas infrações. Se o árbitro tenta fazer com que o jogo seja jogado com mais rapidez e esquece de marcar alguma, ou omite a marcação de alguma, esse jogo tende a se tornar nervoso, pegado e com pontapés. E aí, por isso que ele está pitando todos os contatos. Veja o levantamento lá, vai chegando o Christian. Faz o giro, dá um chutão, André Luiz vai chegando. Tá sozinho lá no campo defensivo, o André e o goleiro Renan. Com a saída do Túlio Souza, o Botafogo está um pouco diferente em campo. O Eduardo, o zagueiro aqui pela esquerda, o Leandro Guerreiro passou para o meio campo e o Túlio está atuando como uma espécie de ala pela direita. É isso mesmo, o Renato, o André que você vê aí, olha o Eduardo mais do lado esquerdo. E o Zé Carlos atuando como volante mais adiantado pela meia, como já destacou o Sérgio Noronha, né? Meia pela esquerda e caindo, ocupando o lado esquerdo do ataque do Botafogo. Ele não é ala, ele é um atacante. Aí o Lúcio Flávio, Wellington Paulista, Diguinho. Leonardo Moura chega, domina, trabalha com o Kleberson, passa a Ibson na ponta esquerda, linda bola para o Ibson. A posição do Ibson é legal, a do Marcinho era duvidosa, mas não participou. Aí o Ibson, Marcinho pedindo, Souza também, levantamento para o Souza, de cabeça atrás para o Leonardo Moura. Aí se aproxima o Toró, devolveu para o Souza, linda bola, Souza bateu, Renan, manda para escanteio. O passe do Leonardo Moura, a posição legal do Souza. E uma defesa para dar confiança ao jovem de 18 anos, Renan. Que responsabilidade desse menino revelação do Botafogo, que inclusive é goleiro das seleções de base do futebol brasileiro. O primeiro chute a gol com bola rolando na decisão. Tem escanteio, Juan na cobrança. Ronaldo Angelini na primeira trave, o André marcando o Fábio Luciano, são os dois grandalhões, né? Diferença de 2 centímetros de um para o outro. E vai o Juan para fazer a cobrança. Aí vem o levantamento do Juan, Fábio Luciano, a bola vai tocada para o Wellington Paulista.
Leonardo Moura toca mais atrás no Christian. Faz o levantamento, o juiz está marcando o impedimento do Fábio Luciano. É um lance que a defesa está saindo, os jogadores do Flamengo que lá estão no ataque também. Às vezes parece simples, e nesse caso até que foi, né, Reit? Para os jogadores ficam, a marcação do assistente foi perfeita, no caso do Cláudio José Soares, do Ricardo Maurício Fonseca. Souza agora está tirando um saco, uma espécie de balão ali, preto do campo. Grande, por sinal, né? Jogou lá pro lado, além das placas, e o Gandula jogou ele lá no E a torcida do poço. Botafogo grita lixeiro. Aí Zé Carlos com o Toró. O Toró chegou dominando, queria a falta do Fábio, mandou seguir o juiz, não, marcou a falta depois. Ele marcou a falta atendendo a pedidos, porque houve uma reclamação, ele fez, aliás, o sinal de que era vantagem. Vamos acompanhar o jogo do Toró. O Toró com o braço esquerdo impede que o jogador do Botafogo chegue na bola. E não é atingido e diz que foi atingido. Vamos acompanhar. Mas é atingido, não é, Reit? Atingido agora com a mão, é perfeito. Atingido sim. Mas ele fez a falta primeiro. Já vai ser atendido ali o Toró. O Toró que usa aparelho odontológico e, consequentemente, fica sempre a expectativa, né, de se proteger. Às vezes há jogadores que até usam uma proteção muito utilizada no basquete para evitar ferimento na boca. O Dr. Ronco já está acompanhando o Toró, enquanto você vê o Diguinho recebendo instruções do técnico Cuca. Os internautas que participam das nossas transmissões mandam mensagens, fazem perguntas, estão sempre interagindo conosco. Pergunta para o Noronha: Botafogo e Flamengo foram realmente os melhores times do campeonato? É a pergunta do Diego Fernandes, de Curitiba, a capital paranaense. E aí, Noronha? Eu disse isso na abertura, inclusive, são os dois melhores times do campeonato carioca. É absolutamente justa a decisão. Aliás, a decisão com esses dois times até coloca um fecho bonito no campeonato carioca, que foi tão contestado pelo número de times presentes, 16 e tudo mais, mas no fundo, acabou fazendo justiça aos dois melhores. Aí o Renato Silva, homem que fez o gol do título do retorno da Taça Rio. Wellington Paulista, o artilheiro do campeonato, tentou a jogada para o Zé Carlos, atrás, vai chegando o Fábio, dominou, girou, bateu pro gol, tocou no Christian, e Juan sai jogando com o Toró. Leonardo Moura, recebendo do lado direito Marcinho. Aí Kleberson. Mais atrás Leonardo Moura. Tem o Juan do outro lado, tem o Marcinho pelo centro, Marcinho com o André e a falta cometida pelo André sobre o Marcinho. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, com muito pouco você tem muito mais. A falta Christian, tomando ali distância para a cobrança. O Juan ajeitou a bola, você vê o Souza e o Renato Silva. A conversa entre eles, 37 metros e 20 da bola para a linha de gol. Christian e Juan, vem bola para a área do Botafogo. Juan fez o levantamento, Fábio Luciano, Renan saiu para fazer a defesa. Estou sentindo o goleiro do Botafogo ali, o Renan, e o Gutenberg vai parar o jogo para que o goleiro seja atendido. Levantamento, o Marcinho empurra o Leandro Guerreiro e depois o Renan saindo muito bem para fazer a defesa. Aí você vê a Mirella, que é a namorada do Latino, lá no camarote campeão da Globo. Os nossos convidados especiais estão acompanhando a decisão, vivendo esse clima, sentindo esse clima. Aí o Renan sendo atendido pelos homens do departamento médico do Botafogo. Estou sentindo um problema ali do lado direito. Tem sempre uma preocupação de um acidente com a costela, né? Olha, nós temos até aqui 21 faltas cometidas no jogo, um número alto, excessivo de faltas. 11 pelo Botafogo, 10 pelo Flamengo. Você está vendo algumas das faltas cometidas nesta decisão. Todo primeiro jogo de decisão em duas partidas, ele tem sempre um teor mais pegado, né? Mais cauteloso em alguns sentidos. A marcação
fica sempre aquela expectativa, não vamos deixar que essa decisão se resolva hoje. E fato se repete normalmente nas decisões, claro, às vezes ocorre. Eu me lembro um Flamengo e Botafogo, apitado muito bem, por sinal, pelo José Roberto Reit, um Flamengo e Botafogo da história, que é a decisão do Brasileiro, de 92, e o Flamengo fez 3-0 no primeiro jogo, liquidou a fatura. Você apitou o segundo jogo também, o 2-2, não apitou, Reit? Apitei e vivi uma experiência difícil, que foi quando caiu a queda dos torcedores da arquibancada para as cadeiras, e estourou na minha mão a possibilidade de não realizar o jogo. Tá louco, 100 e tantas mil pessoas. E aí o que eu vou fazer? Então tive que optar e a polícia deu garantia e jogaram. Foi a queda do parapeito da arquibancada aqui no lado esquerdo do seu televisor, né? No segundo jogo da final do Brasileiro de 92, título conquistado pelo Flamengo. Aí a bola pro Marcinho Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. O Marcinho tá bem subido desse jogo, né? Eu acho que ele gosta mais de jogar vindo de trás e não meio fixo ali ao lado do Souza. Aí o Ibson tocando de cabeça. Vai chegando o Diguinho, jogando lá atrás. Vamos ver o André Luiz. Ele pede pro goleiro ficar no gol. Não sair não. A jogada tá comigo, disse o André. O caso Isabela. Você vai ver no Fantástico a cobertura completa da reconstituição do crime que chocou o Brasil, que está acontecendo em São Paulo nesse momento. Já já no show do intervalo, outras informações, outras imagens diretamente de São Paulo para você. Aí o Marcinho tocando pro Toró. Recebeu pela meia esquerda, tentou pro Ibson. Renato Augusto está desfalcando o Flamengo. Triguinho, Castilho, Jorge Henrique e Alessandro estão desfalcando o Botafogo. E aí uma falta marcada sobre o Wellington Paulista pelo Christian. Vem no círculo central favorecendo o time do Botafogo. E por conta desses desfalques, Luiz, o Joel foi muito pressionado durante a semana. O Flamengo deveria ganhar por uma larga vantagem. Ele falou, não tem nada disso em decisão. Às vezes se fala, o Flamengo tem desfalque, vai ganhar de goleada. Você acha como se fosse fácil numa decisão. Um time entrar e golear o outro, com naturalidade, né? Aí o André, trabalhando com o Diguinho. Diguinho recebe ali do lado esquerdo. Zé Carlos se movimenta. Fábio também. Christian marcando implacavelmente. O Fábio deu o bote certo na bola, sai jogando com o Léo Moura. Aí Túlio recuperou para o Botafogo. Lúcio Flávio pode bater dali, fez o drible, caiu. É falta sobre ele. Ibson e Leonardo Moura passaram pela jogada. O Lúcio Flávio chegou a preparar o pé direito, mas ficou marcado quando ele fez o drible, trazendo de novo para o meio. Acabou atropelado e o Gutenberg de Paula Fonseca marcou a falta que favorece o Botafogo. E a torcida do Botafogo, enfim, solta o grito. Mais uma vez a falta cometida pelo Ibson sobre o Lúcio Flávio. Zé Carlos é canhoto. Bate muito bem na bola. Chegou ao Botafogo esse ano, já fez 3 gols de falta. E olha, fazer 3 gols de falta no ano inteiro já é um número alto. 25 metros e 20 a distância da bola para o gol. Lúcio Flávio é o outro excepcional cobrador de faltas do time do Botafogo. Para bater de pé direito. E o André Luiz para chutar forte. Lúcio Flávio ajeita de novo a bola. Zé Carlos partiu de pé esquerdo, tocou na barreira, voltou para o Zé Carlos, tentou um chute, bateu no Cleberson, Bruno saiu para fazer a defesa e o Gutenberg vai marcar falta sobre o Bruno na saída dele. Impedimento ele está marcando no primeiro lance, Luiz. No momento em que a bola é chutada, os jogadores de Botafogo se apresentam à frente e o assistente de lado, a lateral, ele levantou e sinalizou. Está marcado mesmo o impedimento do Fábio no segundo lance. Na cobrança da falta, claro, foi tudo normal. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, mãe merece toda a nossa dedicação. As decisões pelo Brasil, nos grandes clássicos do nosso futebol, o Atletiba, decisão do Campeonato Paranaense. Curitiba faz 1-0 sobre o Atlético. O jogo está acontecendo no Couto Pereira. Ou do Carlinhos. Curitiba 1, Atlético 0. Primeiro jogo da decisão, domingo que vem na Arena. O jogo para decidir o Campeonato Paranaense. No caso de 2 empates, prorrogação e sucessivamente vamos para os pênaltis. Mas por enquanto o Coxa sai na frente, está vencendo por 1-0. 36 minutos do primeiro tempo. Aí o Marcinho. O
sentindo o Marcinho ali, o pé direito. Já recebe de volta o Marcinho. A marcação é do Diguinho, implacável a marcação do time do Botafogo. Como é aplicado o Botafogo. Fábio Luciano faz o levantamento lá pro Souza. Dominou, bola fica com o Léo Moura. Trabalhou no Cleberson, ele bate bem de fora da área, jogou para a linha de fundo. Apenas o tiro de meta favorecendo o goleiro Renan. O Botafogo está mais desfalcado, mas o Flamengo sente muito a falta do Renato Augusto, sem dúvida alguma. Está faltando uma inteligência ali no meio de campo do Flamengo. O Joel se irritou agora, ele virou aqui pro banco e falou: o Flamengo não chuta uma bola no gol, uma bola no gol. E essas mudanças que estão acontecendo no time do Botafogo, e o Cuca teve o sangue frio, que com 18 minutos tirou um jogador que tinha cartão amarelo e mudou toda a configuração defensiva do time, passou a jogar com 4 zagueiros, passou o Túlio do meio para a direita. Como isso acontece sempre em Noronha, fica mais fácil do técnico trabalhar e mexer com confiança, porque ele faz sempre, né? Mas porque ele tem o domínio do elenco. O Cuca domina o elenco dele no Botafogo, então ele consegue fazer isso e convencer o jogador a exercer uma função que talvez o jogador nunca tenha exercido, mas entra em campo e consegue fazer. Acho que isso é o retrato do trabalho do Cuca. Veja ali o Túlio como lateral direito, agora sofrendo a falta. Até depois que o Túlio passou a atuar lá, o Flamengo ocupou menos aquele espaço do lado esquerdo do seu ataque com o Juan. Os gols seguem acontecendo nas decisões pelo Brasil inteiro e olha, Ramírez, Atlético 0, Cruzeiro 3. Ano passado foi o Galo que fez 4-0 no primeiro jogo. 3-0 no primeiro tempo. Aí o Cleberson cruzando e é escanteio favorecendo o Flamengo. Aos 37 minutos do primeiro tempo. É o clima de decisão tomando conta do seu domingo. Daqui a pouco o Faustão de volta com as atrações do Domingão. Nós vamos conhecer o último finalista da Dança dos Famosos hoje no Domingão do Faustão, hein? Vai lá Leonardo Moura para fazer a cobrança. Olha como ficou ali a proteção. O Marcinho tirou do seu tornozelo. Cleberson, bola. Leonardo Moura, bola curtinha para o Souza. Devolveu no Léo Moura. Fez o levantamento direto. Tiro de meta para o Botafogo. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, a melhor relação custo-benefício para você. Flamengo e Botafogo decidiram apenas 3 vezes o Campeonato Carioca. Em 1962, era um campeonato de pontos corridos, né? Eles chegaram na última rodada disputando o título. O Flamengo tinha vantagem do empate, mas o Botafogo, comandado pelo monstro chamado Mané Garrincha, goleou por 3-0, fez 2 o Garrincha e o Botafogo foi campeão. Aí a falta do Leonardo Moura. Mais uma vez o lance do Zé Carlos, o Léo Moura barrando ali, a bola ficou com o Y, mas o Gutenberg marcou a falta. Aí o Diguinho faz a jogada com o Fábio. Vai chegando o Christian, cortando, tocando no peito do Toró. Aí pro Marcinho. Marca muito o Diguinho, mas tocou de presente pro Souza. Ele, o Renato Silva. Falta do Souza sobre o Renato Silva. E cartão amarelo pro Souza. Perfeito, o Souza foi desaforado, né? E fala até uma maneira muito rude com o árbitro que aplicou o cartão amarelo. Se ele quisesse expulsar, poderia também. Controlar mesmo, né, esse ruído, esse exagero nas reclamações. Já viu o juiz voltar atrás em alguma marcação? Nunca vi, eu nunca vi no futebol há alguns anos, nunca vi um árbitro voltar atrás numa decisão que tenha tomado certa ou errada. E a falta sobre o Fábio Luciano, cometida pelo Fábio e já cobrada. Souza, a bola vai ficando lá atrás, o Renato tocando para o André. Essa bola de um lado para o outro na frente da área ali é sempre arriscada. O Eduardo saiu jogando errado, a bola fica com o Leonardo Moura. Aí o Cleberson. Passe errado, Diguinho. Vem jogando muito o Diguinho. Aí ele trabalhou com o Túlio. Y na recuperação, Juan. Y de novo, Marcinho na ponta direita. Aí vem o Y. Marcado pelo Leandro Guerreiro. Ele rola na direita para o Marcinho. Eduardo encosta na marcação, Marcinho fez o levantamento, vai subindo, Renan saiu tranquilo, foi lá e ficou com ela. Ele continua sentindo um probleminha ali do lado direito do corpo dele. Essa foi a primeira jogada de linha de fundo
de todo este primeiro tempo com 41 minutos. Ou seja, esse bloqueio que os dois times estão fazendo, né, Noronha? Dá nisso, né? Porque a força deles dois reside também muito nos dois laterais. Principalmente do Flamengo, o Léo Moura e o Juan. Hoje não tem o Botafogo, o Alessandro, tem um belo apoio pelo lado direito. Enfim, há uma marcação, evidentemente, para matar essa saída de bola para o ataque dos laterais dos dois times. Marcação bem feita, diga-se de passagem. 41 minutos e 40, Lúcio Flávio vai lá para a cobrança da falta. André Luiz na grande área. Christian marcando o Wellington Paulista. O Fábio Luciano marca o André Luiz. São posições definidas. Gutenberg deu uma dura ali nos jogadores, no agarra-agarra dentro da área. Lúcio Flávio fez o levantamento. A bola voltou, o Túlio tocou para o Fábio. Está marcado o impedimento. Ele pegou um giro no ar até bonito, mas ele ficou, não saiu da posição que estava e o impedimento ficou tranquilo para ser marcado aí por parte do assistente. Sem dúvida nenhuma. 42, arbitragem no primeiro tempo. Te agradou, Raid? Olha, ele tá conseguindo segurar o jogo, aplicou os cartões amarelos que poderia aplicar, né? Tá tentando impedir dentro da área aquele agarra-agarra, tá gesticulando, marcando todas as faltas. Para mim, ele tá levando bem o jogo nesse primeiro tempo. Aí o Juan, pelo lado esquerdo, o Juan. André Luiz chegou na cobertura do Túlio. Chutão lá pro Wellington Paulista. Tentou o desvio pro Fábio, chegou o Fábio Luciano. Christian. Zé Carlos chegou firme ali, o Christian deu um chutão. Com o peito, Eduardo sofreu a falta do Marcinho. Impedimento do Marcinho. Impedimento do Marcinho. O assistente está marcando. E o juiz atendeu a marcação do assistente Ednei Mascarenhas. E aí, mais uma vez, o lance do impedimento com o super tira-tempo. O impedimento foi claro. E aquele detalhe que você tem chamado a atenção, o Gutenberg fala. Por enquanto está dando certo, né? Os jogadores estão respeitando, diminuíram as reclamações dos gestos, por palavras, enfim. Está conseguindo, com a sua maneira de conduzir a partida, segurar a disciplina dentro de campo. O Wellington Paulista para o Eduardo. O Eduardo levou ali pelo centro, ficou o Toró na marcação. Aí Lúcio Flávio recebe do lado esquerdo, Fábio Wellington Paulista na área. Zé Carlos também, Túlio lá na ponta direita. O Juan tira de cabeça, aí Renato Silva. A bola fica com o Toró. Domina do lado direito, tentou sair jogando, fazer a ligação com o Cleberson, o Souza, Leandro Guerreiro. Guerreiro que não é apelido, é sobrenome mesmo do Leandro. Olha a bola do Toró pro Marcinho, que bola do Toró. Marcinho tem o Souza pedindo, ele tentou o chute pro gol. O goleiro soltou, André Luiz fica com a bola. O Marcinho foi egoísta agora. O Souza se posicionou praticamente livre. O Botafogo dá o troco. Dá a resposta com o Zé Carlos. Tentou o cruzamento, tocou no Christian. Christian vai de novo e joga pela linha de fundo. Os dois, vamos ver o que aconteceu agora. Christian empurra o Zé Carlos. Ele tenta comemorar o bloqueio feito em cima do Zé Carlos. E o Gutenberg estava pertinho. E você vê a reação do Cuca em relação ao contra-ataque que ocorreu agora há pouco. E vem cobrança de escanteio. Sempre com jogada ensaiada, Lúcio Flávio. O André Luiz novamente se manda na primeira trave, ou às vezes definitivamente na segunda. Bola na primeira, Souza subiu para fazer o corte. Diguinho. Tranquilo, vai saindo lá o Bruno para fazer a defesa. 45, Gutenberg. Não vai dar nenhum minuto de acréscimo no primeiro tempo. E foram 2 atendimentos médicos dentro do gramado. Errou o Gutenberg nesse sentido. Ele apita fim de papo, termina o primeiro tempo no Maracanã. 0 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. O show do intervalo começa com o Renato Ribeiro e o Eric Faria. Vou conversar aqui com o Ibson. Muita marcação, muitas faltas. Foi essa a proposta do Flamengo, quer dizer, tentar parar o jogo, marcar bem o Botafogo? Não, assim, a marcação. Mas não fazer as faltas. Nós vamos voltar melhor no segundo tempo e tentar fazer os gols. Renato. A gente aqui aguardando os jogadores saindo aqui, conversar com o Túlio. Túlio, muita marcação, era a proposta acho que do Cuca, pelo que ele conversou com vocês antes. Mas está difícil para atacar. Tá, não era nem a nossa proposta, só marcar, mas o time não se encontrou até agora, não encaixou o jeito de jogar, de tentar envolver o Flamengo. Realmente o jogo está muito feio, mas a tendência é melhorar para o segundo tempo, já melhorou um pouquinho no final, espero que
nosso time saia mais para o jogo, porque não é nossa característica esperar o adversário. Aí a palavra do Túlio, ele mesmo admitindo que o jogo está feio, Luiz Alberto. Primeiro jogo de decisão tem sempre muito dessa competição, né? A expectativa de se evitar que o título seja decidido num primeiro jogo. No segundo tempo aqui no Maracanã, de 0 para o Flamengo, 0 para o Botafogo, e o Flamengo com modificação. Exatamente, Luiz Roberto. O Kleberson, camisa 15, saiu, entrou o atacante Diego Tardelli. Com essa substituição, o Marcinho passa a jogar um pouquinho mais no meio-campo. E o Joel Santana, no coletivo de sexta-feira, ensaiou essa substituição. Naquela ocasião, o time titular vinha perdendo o coletivo para o reserva por 1-0. Com essa mudança, o time titular venceu por 2-1 o treinamento da sexta-feira, Luiz. O Flamengo passa a ficar mais ofensivo. Autoriza Gutenberg Fonseca, bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Maracanã. É a decisão do Campeonato Carioca para você. Hoje, no próximo domingo, para conhecermos o campeão de 2008. O técnico Cuca não mexeu no intervalo e ele disse que ficou muito insatisfeito, principalmente com o meio-campo. Acho que o Botafogo criou muito pouco e, apesar das muitas faltas, ele também não ficou satisfeito com a marcação do time. É o Flamengo buscando o seu 30º título. O Botafogo, 18 vezes campeão estadual, que era o 19º. Chegou lá atrás Marcinho, a bola ficou no Lúcio Flávio. E agora Ronaldo Angelim na dividida. O Wellington Paulista ficou reclamando de uma falta. O Gutenberg mandou seguir. Túlio, Lúcio Flávio, devolveu no vazio para o Túlio. Tentou o cruzamento, a bola bateu no Angelim, no Túlio. E é só tiro de meta, favorecendo o Bruno. Aí o Tardelli, que entrou no segundo tempo. Lembrando que na final do primeiro turno, contra o Botafogo, o Tardelli fez o gol do título, entrou no finzinho. O jogo estava 1-1. E ele fez o gol que deu ao Flamengo o título da Taça Guanabara. Comecinho do segundo tempo, você curtindo na Globo as decisões pelos campeonatos estaduais. Segundo domingo de maio começa o Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, Libertadores. E ainda segue também a Copa do Brasil. É o futebol brasileiro no ano de 2008. Olha o Marcinho recebendo na ponta direita, cruzamento. Olha o Souza, a chance. Sensacional! O cruzamento do Marcinho. E o Renan opera um milagre no Maracanã. Que defesa fez o menino, hein? Diego Tardelli recebe do lado esquerdo. Falta sobre o Fábio cometida pelo Tardelli. É uma defesa difícil demais. Tudo bem que o Souza não bateu no contrapé dele. Contrapé é quando você bate na direção invertida que o sujeito está correndo, né? Mas o Souza estava muito pertinho do gol. Mas muito pertinho. Que defesa fez o Fábio. E já deu para perceber, né, Noronha? Que com o Marcinho jogando como meia, a gente está revendo, olha o Marcinho onde vai e olha o Souza como chega. Que defesa fez o menino. Mas é a ocupação dos lados de campo, jogada que pouco ocorreu no primeiro tempo. O Marcinho, que estava preso na frente, como eu disse, eu prefiro ele jogando vindo de trás. Ele vindo de trás é muito mais efetivo, cria mais jogadas, cria mais espaço. Criou essa jogada em que o Souza, por pouco, abriu o placar. Eu acho que essa escalação do Flamengo agora é a melhor, sem o Renato Augusto, né? Claro. Que machucado não está podendo jogar hoje aqui no Maracanã. Renato Augusto viaja, Eric, com a delegação para o jogo do México? Até sexta-feira viajava, Luiz, mas ainda agora ele ficou dúvida para o jogo de quarta-feira também. Souza tentou o drible, André foi bem, fez o corte, Diguinho de biquinho tirou, mas o Tardelli corrigiu. Mais atrás no Toró, Leonardo Moura, adiantando para o Marcinho, olha onde está o Marcinho, recebeu do lado direito, passa o Leonardo Moura, Marcinho ainda não tocou, agora sim ele empurra para o Leonardo Moura, André Luiz chegou fazendo o corte, sai jogando do lado esquerdo com o Eduardo, aí Lúcio Flávio, Zé Carlos, tem espaço Zé Carlos, o Wellington Paulista pela direita, a bola é para o Wellington, recebeu, Túlio vai passar como se fosse o lateral, o Wellington pedalou, tentou o chute, Zé Carlos vai chegando, está marcado o impedimento, o Zé Carlos está desviando para o gol, um desvio lindo, mas o impedimento já estava marcado, o Zé Carlos abre um sorriso ali, e o assistente Ednei Mascarenhas, antes mesmo do Zé Carlos tocar na bola, você vai ver na sequência do lance, o Wright vai dizer se está impedido ou não,
milimétrico de impedimento. Será, Raidinho? Nossa, milimétrico, que porque no difícil. momento que ele demorou um pouquinho a tocar na bola, e aí ele está mais ou menos com o tronco inclinado à frente, o que define a irregularidade. Por isso é que a jogada foi considerada pelo auxiliar é uma jogada de impedimento. Luiz, só complementando aquela informação da sua pergunta, o Renato Augusto está vetado para a partida de quarta-feira, ele sequer viaja para o México. Quarta-feira também teremos Atlético Nacional de Medellín e Fluminense jogando em Medellín, na Colômbia. O futebol na Globo na próxima quarta, logo depois de Duas Caras. E a torcida do Botafogo incentivando o time que está no ataque. Lúcio Flávio Toró. Lúcio Flávio recupera. Eduardo. Leandro Guerreiro levou para o pé direito, o chute. Apenas o tiro de meta para o Flamengo. O jogo parece ganhar um contorno diferente no segundo tempo. Mais ousado. E normalmente a torcida responde, né? Olha o que acontece. Dois lados. Aí Túlio. Chega o Wellington Paulista, o artilheiro do campeonato. Marcado pelo Christian. O lateral para o Botafogo do lado direito. Comecinho do segundo tempo para você. Em Minas está 3 para o Cruzeiro, 0 para o Galo. Primeiro jogo da decisão em São Paulo. Palmeiras 1. Ponte Preta 0. No Alto da Glória em Curitiba. Coxa 1, Atlético Paranaense 0. Algumas das decisões pelo Brasil. Diguinho ganhou do Tardelli. Fábio pedindo. Olha o Diguinho atrás. O Wellington Paulista jogou para fora. Mas o jogo é outro, Sérgio Noronha. Mais aberto, mais ousado no segundo tempo, eu diria. A ousadia partiu do túnel do Flamengo. Está tendo resposta do túnel do Botafogo também. Eu estou vendo, inclusive, o Botafogo saindo com mais velocidade para o ataque. Correndo um pouco mais. O Lúcio Flávio aparecendo mais. Ele que é o maestro desse time do Botafogo. Enfim, esse segundo tempo acho que vai recuperar o jogo de primeiro, que foi muito amarrado e feio até. Marcada a falta no início ali da jogada, quando houve o passe. O Juan está caído ali, mas o juiz marcou a falta sobre ele. Não precisa nem reclamar, Juan, porque aconteceu mesmo do Lúcio Flávio sobre o Juan, mas ele está sentindo que ele se chocou com o Túlio. Enquanto a gente curtia um novo grito aí da torcida do Botafogo, tem grito novo da torcida do Flamengo. Os novos cantos das duas torcidas, sem palavrões. Tá bonito o Maracanã mais uma vez. Leonardo Moura vai para a cobrança da falta, vem levantamento, Ronaldo Angelim vai subindo, Renan, saiu, o menino vai indo muito bem hoje. Quarta-feira contra a Portuguesa, não só falhou no gol, estava muito nervoso, tem só 18 anos. Levantamento do Fábio Luciano, vai subindo o Souza, Ronaldo Angelim brigou, tentou para o Souza, bola volta no Marcinho, tem o Y mais atrás, Marcinho tentou, passe, André Luiz chega tirando. Bola fica no Juan. Lúcio Flávio marcando, lateral é do Flamengo. Zé Carlos marcando o Tardelli, você vê ali o Leandro Guerreiro. Tardelli devolvendo para o Léo Moura. Léo Moura recebendo pela direita, trabalhando com o Tardelli. Souza e Marcinho na grande área, levantamento, André Luiz de cabeça tirou. E o Guerreiro dá um chutão lá para frente. O Wellington Paulista. Christian, é implacável a marcação do Christian no Wellington Paulista. Túlio recebe, jogando como lateral direito desde os 18 minutos do primeiro tempo. Virou para o Zé Carlos. Fábio Luciano de cabeça toca para o Y. Aparou para o Marcinho. Eduardo cortou. Lúcio Flávio. Zé Carlos. Passou o Wellington Paulista. Ele tentou o chute para o gol. A bola bateu no Fábio Luciano. Aí Juan. Antecipação do Túlio. Mais uma antecipação. Tocou no Zé Carlos. A devolução era para o Túlio. Ele tenta de novo. Mas o Leonardo Moura não permite. O jogo é mais corrido no segundo tempo. Christian trabalhando com o Juan.
Tem o Ibson livre ali pela meia direita, é com ele. Aí o Ibson, Diego Tardelli passa na direita, tentou pro Marcinho, André Luiz tocou de cabeça. Leandro Guerreiro para, a bola sobra com o Ibson. Torcida do Flamengo acorda definitivamente no Maracanã. Vem com o time, Tardelli, o jogo é outro no segundo tempo, mais ousado. Tardelli tocou pro Ibson. Juan pedindo, ele tentou a jogada pro Souza. Ele e o Renato Silva, o Souza puxou pela camisa. O juiz estava muito próximo e viu. Uma garra para lá, uma garra para cá, mas o que ficou visível mesmo foi essa puxada aí, ó. Super visível, o árbitro em cima marcou. Chegou o Christian, trabalhando com o Juan. Falta do Túlio sobre o Juan. Eu lembrava as decisões do primeiro tempo. Falei da primeira decisão de campeonato estadual entre Flamengo e Botafogo. Foi em 62, né? Com 2 gols do Garrincha. A vitória por 3-0 do Botafogo. Em 89 também, Flamengo campeão da Taça Guanabara. Botafogo campeão da Taça Rio. 0-0 no primeiro jogo. O gol do Maurício tirou o Botafogo daquela fila incômoda de 21 anos. E o ano passado eles se enfrentaram em 2 grandes jogos, 2-2 nas 2 partidas. E o Flamengo campeão na disputa por pênaltis. O goleiro Bruno saiu ovacionado, defendeu 2 cobranças. Mas foram jogos espetaculares entre os dois. Na ocasião foi a primeira decisão por pênaltis da história do Campeonato Carioca. Jogou o Fábio Luciano, chutão lá pro ataque, Marcinho. André. Ibson dominou com categoria na hora de entregar, botou na fogueira pro Marcinho. Vai brigar ao Tardelli, ele e o André Luiz. Eduardo. Aí o André. Zé Carlos, antecipação do Léo Moura. E o lateral favorece o Botafogo. São 2 jogos decisivos entre Botafogo e Flamengo. Hoje, no próximo domingo, não há vantagem. Em caso de empate, decisão por pênaltis. Há saldo de gols, né, entre os 2 jogos. Se um time vencer por 2 gols de diferença, pode perder por 1. Olha o Marcinho aí. Recebeu, levou. Ibson pedindo, Marcinho tentou o drible, a bola espirrada, vai ficar com o Juan. Renan saiu para fazer a defesa. Aí você vê o Latino com a namorada dele, a Mirella. Ficou lamentando a sequência do ataque do Flamengo. E agora uma falta sobre o Wellington Paulista. O Marcinho parou, ganhou a jogada do Eduardo. O Eduardo foi muito inteligente, né? Porque o Eduardo parou e manteve o pé lá, na expectativa de impedi-lo no chute. E conseguiu. Aí o Fábio, no meio de semana, fez o gol da classificação contra a Portuguesa na Copa do Brasil, num jogo dificílimo. Entrou e foi muito bem. O Jorge Henrique está suspenso. O Fábio Luciano está conversando com o Ednei Mascarenhas ali. E por isso vai ser punido com o cartão amarelo, José Roberto. Foi reclamado do assistente desnecessariamente. A falta foi clara, todo mundo viu. Ele vai lá reclamar de quê? Foi punido, como você está vendo aí. Aí já sai gesticulando. É o tipo de jogador que a expulsão acontecer fácil, porque ele não tem controle. Você vê que ele continuou reclamando, continuou falando, e desnecessariamente, porque a falta foi clara. Lúcio Flávio na cobrança de falta. Jogada de bola parada do Botafogo é muito forte. O Cuca treina demais. Fábio vai para a segunda trave, André Luiz também. E na primeira trave quem vem é o Zé Carlos, a bola passou, Bruno soca e tira de lá. Aí o Juan tenta sair com velocidade, o Juan ganhou do Diguinho, tá no chão, falta do Diguinho, mais um cartão no jogo. Perfeito, o Diguinho vai na perna do Juan, intempestivamente, reclama do árbitro, não tem porquê, a falta foi claríssima. Gutenberg saiu gritando, a bola! Entregaram a bola para ele. E ele entregou para o Toró fazer a cobrança. Aí o Juan. Marcinho, se movimentando muito, Marcinho. Chegou o André Luiz desviando, a bola vai saindo. O lateral para o Flamengo, o próprio Marcinho arremessando para o Diego Tardelli. O Juan se aproxima, Tardelli tentou o chute. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, ser brameiro é acreditar na vitória.
6 cartões no jogo até aqui. Marcinho trabalhando com o Souza. Arrumou para o Tardelli na ponta esquerda. Souza se manda, vai lá para o centro da grande área. Tardelli rolou atrás no Juan. Juan dominou. Pé esquerdo, vem chute cruzado. André Luiz tirou. Ibson toca de cabeça. Chegou Renato Silva. Completa a jogada lá atrás. O Fábio que voltou para ajudar. O Wellington Paulista para o Lúcio Flávio. Chamado de maestro pelos companheiros. Lúcio Flávio domina. Trabalhando com o Wellington Paulista. Acabou sofrendo a falta do Angelinho. O Angelinho fica apontando a bola. Mas o Gutenberg fez o gesto que ele veio por trás. Right. Você vê que ele atinge o adversário, né, por baixo, não toca na bola. E o hábito do jogador em campo, Luiz, dizer, eu fui na bola. Na bola tem que ir, mas nem sempre acerta só a bola. Se você não for na bola, você vai ser expulso. Exatamente. Aí vem o Fábio de novo, vem o Botafogo. E a falta sobre o Fábio, de uma posição cujo lugar o Botafogo tem 2 excelentes cobradores. O André Luiz para o chute mais forte e o Lúcio Flávio para a cobrança mais colocada. Olha o lance de novo, ó, do Christian com o Fábio. E a falta favorecendo, olha, Humberto Martins e o Humbertinho, filho dele. 2 torcedores do Botafogo. Tá o pai, tá o filho. Aí Lúcio Flávio ajeitando com muito carinho. Olha o capitão do Botafogo para a cobrança de falta. Bruno orienta a barreira de 2 homens. A barreira protege o canto direito do Bruno. Lúcio Flávio para a cobrança, não toma muita distância não. Autorizado, levantou Lúcio Flávio. Fábio! O Bruno ficou no meio do caminho, o lance era legal, é tiro de meta para o Flamengo. O Bruno saltou num vazio total. O Fábio se antecipou ao Bruno. O Fábio saiu de trás e ocupou um lugar vago ali dentro da pequena área. Quando o Bruno tentou, já era tarde. Esse lance, Noronha, lembrou na decisão da Taça Guanabara. Pouco se lembra porque o clima de fim já tomou conta, mas o Fábio cabeceou uma bola na trave, também numa jogada ensaiada. Eram situações invertidas, né? O cruzamento foi do outro lado. E a bola bateu na trave aos 49 do segundo tempo. O Fábio, além de cabecear muito bem, é mais uma das jogadas ensaiadas do Cuca. Pela movimentação do Fábio, você nota logo que sim, né? Ele está no lugar morto, longe do gol, mas de repente ele se movimenta para aparecer e arrematar de cabeça. Aí o Juan, o Wellington Paulista marcando. É liberdade total para o Juan, para o Léo Moura. Claro, hora um, hora outro, mas a falta agora sobre o Marcinho. Cometida pelo Eduardo. Marcinho fez um sinal ali de 3. Talvez querendo dizer que foi a terceira que ele sofreu do mesmo jogador. Mas o Gutenberg estava em cima e marcou a falta. Aí o Fábio Luciano. Passamos de 17 minutos do segundo tempo. Ronaldo Angelim. Tardelli. Ele tentou tocar para o Juan 2 vezes e não conseguiu. Agora vira para o Christian. Recebe o Toró. Passa o Souza ali pelo centro. O Toró protege. Aí trabalha com o Christian. Quem se apresenta é Ibson. Tentou adiantar para o Marcinho. Marcinho chegou recebendo. Fez o giro, Marcinho. Tenta a jogada de linha de fundo. Marcinho é escanteio favorecendo o Flamengo. Jogou o Zé Carlos ajudando, desde aí o Zé Carlos. Quando ele driblou o Eduardo, o Zé Carlos foi muito esperto. E botou a perna na frente ali, limpo na bola, né? Para não suscitar nenhuma dúvida. E é o segundo escanteio, é o 4º escanteio para o Flamengo. O Botafogo teve 2. Como a mudança de função faz o jogador aparecer mais, olha aí. Olha o Leonardo Moura recebendo pela direita, tentou um chute cruzado direto, a só tiro de meta. Marcinho foi para o meio de campo, um pouquinho mais atrás, aparece muito mais no jogo. Ele precisa de terreno para jogar. E logo mais no Fantástico, o caso Isabela Nardoni. Você vai ver a cobertura completa da reconstituição do crime que chocou o Brasil. O Fantástico logo depois da segunda parte do Domingão do Faustão, que está chegando já logo depois do futebol. Aí o Toró. Souza, linda bola para o Ibson.
Levantou para o Marcinho, na ponta esquerda agora. Mas Leandro Guerreiro já se posicionou. Marcinho tenta o drible. Entregou para o Juan. Devolveu para o Marcinho. Levou, bateu de pé direito. Renan! Agora voltou para o Souza. Na direita, Souza domina. Tardelli na grande área. Tentou para o Juan. Juan deixou. Toró brigou pela bola. Diguinho chegou limpando a área do Botafogo. Aí o Fábio ganhou do Ronaldo Angelim. O Zé Carlos na ponta esquerda. O Wellington Paulista se movimenta, marcado pelo Angelim. Foi para a ponta. O Fábio, evidentemente, tentou levar a jogada pela diagonal. Aí o Túlio. O Wellington Paulista. Tentou no Zé Carlos o toque do Toró. E o lateral favorecendo o time do Botafogo. Toró que é incansável. Está fazendo uma excelente partida o Toró. Aí a bola para o Diguinho. Dominou de fora da área. Tentou o passe. Voltou no Wellington Paulista. Dividida. Tocou de cabeça para o Fábio. Ele, o Fábio Luciano. O Bruno saiu do gol. Fábio e Luciano na dividida. O Fábio conseguiu jogar essa bola pela linha de fundo. E ficou sentindo o atacante do Botafogo. Me parece na mão esquerda. Na queda ali, olha. Vamos ver de novo. O Wellington Paulista vai. Ele e o Toró. Encontrando os dois. Tudo normal aí nesse lance, Wright? Não, o Toró fez falta. E aí na sequência a dividida, olha, Fábio Luciano, Fábio e o goleiro Bruno. E nesse lance aí, Wright? Nada. O jogador sai, disputa da bola. O árbitro de repente optou por uma vantagem que era duvidosa. A jogada na cobrança da falta de repente é melhor do que ele deixar seguir o jogador do Botafogo e não ter a chance de finalizar. Ele botou a mão esquerda no chão. Eu tive a impressão que ele também virou. Vamos ver tudo de novo, olha. O braço esquerdo botou no chão e o Fábio Luciano ainda pisa, meio que pisa na munheca, na mão esquerda do Fábio. É involuntário, né? Sem dúvida nenhuma, não há intenção nenhuma. E está sendo atendido o atacante do Botafogo. O Cuca já chamou o Adriano Felício. Conversando aí com o técnico Cuca. Cuca que foi meia atacante, o Joel Santana que foi zagueiro. Em processo de despedida do Flamengo, o Joel vai dirigir a seleção da África do Sul no lugar do Carlos Alberto Parreira. A conversa aí do Gutenberg com o Antônio Frederico Schneider, que é um árbitro auxiliar colocado atrás do gol para esses jogos decisivos do Campeonato Carioca. Aí você vê mais uma vez o Schneider, que está aqui no gol à nossa direita, né? Olha onde ele se posiciona ali. Não há uma comunicação oficial entre eles, nem por equipamento eletrônico, nem por uma bandeira, por exemplo, né? Nem por um bip. Apenas se o juiz quiser, ele conversa com esses juízes, esses árbitros colocados atrás dos gols. Tá aí o Toró, tocando na ponta esquerda para o Marcinho. Ele vai para cima da marcação do Eduardo. Olha o Marcinho, tá no chão, falta sobre ele. Gutenberg está marcando, é mais uma falta no jogo. 44 faltas cometidas no jogo. O Fábio não vai continuar mesmo. Já Adriano Felício. E o Flamengo tem a falta. Preocupação para o Renan. Ele quer um homem na barreira apenas. E o Lúcio Flávio é quem vai se posicionar ali para atrapalhar a cobrança do Juan. Aí você vê o Diego Tardelli marcado pelo Zé Carlos, o Souza, que é mais alto, um pouco mais à direita. O grandalhão é o Fábio Luciano, marcado pelo André. Outro que cabeceia bem é o Angelim. O Ibson vai ficando na sobra na meia-lua da grande área. Vem cobrança do Juan, ele faz o levantamento, subiu o Túlio na primeira trave, voltou a bola para o interior da grande área. Leonardo Moura. Aí vai chegando lá atrás, Eduardo rasga, tira de lá. A bola fica com o Christian, 23 do segundo tempo. O Christian foi inteligente, ele esperou a defesa do Botafogo voltar, porque os jogadores do Flamengo ficaram todos adiantados. Aí ele virou para o Juan, vai para cima do Túlio, olha o Juan, levou para o pé direito, o chute é fraquinho de pé direito. Botafogo tenta imprimir velocidade nessa saída de bola, Lúcio Flávio. Leandro Guerreiro, de primeira para o Lúcio Flávio. O Wellington Paulista na grande área. Felício também se apresenta, cruzamento para o Zé Carlos, subiu o Ibson e tirou. Bola voltou no Leandro Guerreiro, de novo no Wellington Paulista. Protegeu, o Ibson volta com muita categoria, se antecipou sem falta, sem pensar em falta na jogada, né? Olhando e visando a bola, e ele já vai lá na frente para receber, devolve para o Léo Moura,
Adianta para o Marcinho, está marcado o impedimento. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, com muito pouco você tem muito mais. Decisões pelo Brasil inteiro. Campeonato Mineiro. Olha o nosso super tiratema mostrando o impedimento claro. Guilherme, Cruzeiro 4, Atlético 0. É impressionante a coincidência. O ano passado o Atlético venceu o primeiro jogo por 4-0. Olha o Zé Carlos recebendo. Levou pela diagonal o Zé Carlos. Passou o Felício. Tentou devolver. De primeira, a bola passou. Juan trabalha com o Bruno. Um chutão lá para o ataque o Bruno. Ô Luiz, a suspeita de fratura da mão esquerda do Fábio. Conversei com o médico do Botafogo, o Dr. Luiz Fernando Medeiros. Vai ser radiografado agora fora do Maracanã para saber se houve mesmo a fratura ou não. A informação do Renato Ribeiro, que acompanha todos os lances do Botafogo. Eric Faria acompanhando e trazendo as informações do Flamengo. Aí o Diguinho. Toró ficou com a bola. Arrumando para o Y. O Toró deu uma descompostura no Y. Estava na jogada, Y. Adriano Felício ficou com a bola. Cruzamento para o Wellington Paulista. Não alcança. Fábio Luciano está na jogada. Aí conta muita experiência do Fábio Luciano, né? Claramente o Fábio Luciano ficou atrás do Wellington Paulista. Mas ele não desiste. Porque ele sobe junto com o jogador. Atrapalha. É básico, né? Mas é importante que o cara não desista. Se ele ficar esperando que não vou chegar mesmo, o cara sobe livre. Narciso Horácio Doval me contava o seguinte: Noronha, no córner, eu só encosto no defensor que eu sei que vai subir mais. Basta eu tocar nele, ele não consegue, não tem impulso, não consegue pular. Coisa de Doval. Grande atacante argentino. Jogou no Flamengo, jogou no Fluminense. Olha o Souza pela direita, na linha de fundo, tentou o cruzamento, a bola bateu por último no Souza. Tiro de meta para o Botafogo. Vamos ver o quarto gol do Cruzeiro no Mineirão. Aí a bola tocando no joelho esquerdo do Souza. Mineirão, casa cheia, centenário do Galo. E o Leandro vibrando, né? Mas o garoto Guilherme fez o quarto do Cruzeiro. Vai com moral para enfrentar o Boca pela Libertadores, lá em Buenos Aires. Lembrando que quarta, depois de duas caras, Atlético Nacional e Fluminense. Libertadores, ao vivo na Globo. E ainda Nacional de Montevidéu e São Paulo. Oitavas da Libertadores. Y tocou de presente, o Wellington Paulista. Lúcio Flávio e Zé Carlos. De novo no Lúcio. O lateral Túlio pede na direita. Ele tentou a jogada com o Wellington. Devolveu no Lúcio. Arrumou no Túlio. Adriano Felício e Zé Carlos. Cruzamento. Juan Preciso joga pela lateral. Daqui a pouco o Fausto Silva de volta agitando a segunda parte do Domingão. Você não pode perder a emocionante disputa pela última vaga na decisão da Dança dos Famosos. Clima de decisão também no Faustão. Adriano Felício. Faz o giro. Angelim ficou. Felício fez o cruzamento. Aí o Toral domina com categoria. Toca a bola para o Juan. Subiu o Leandro Guerreiro. Bola volta para o Toró. Levanta para o Tardelli. Ele e o Renato Silva. Melhor para o Tardelli. O Tardelli é reconhecidamente um jogador técnico. A gente, a final da Taça Guanabara, que ele não conseguiu ter uma outra grande atuação, né? E aí virou opção no banco de reserva, especialmente depois que o Renato Augusto voltou a ser titular do time. Adriano Felício. Zé Carlos do lado esquerdo. Diguinho está um pouquinho mais atrás. Ele vai para a tentativa de jogada individual em cima do Léo Moura. Zé Carlos ganhou. Chega a linha de fundo. Vai pintar cruzamento. Christian rasga, limpa a área do Flamengo. E os gols seguem acontecendo. Agora a vez de Keirson. Coritiba 2, Atlético Paranaense 0. Uma das grandes revelações do Coxa. O torcedor do Coritiba é meio exigente com o garoto Keirson, que está deixando o Coritiba. Deve jogar no Palmeiras. Está sendo contratado pela empresa que é parceira do Palmeiras. Que por sinal vai vencendo a Ponte por 1-0 na decisão paulista. Zé Carlos. Olha a jogada pela esquerda. Que lance do Felício. Túlio pedindo. Ele pode bater direto na trave. Voltou. Sobrou com o Lúcio Flávio. Arrumou na direita para o Túlio. Túlio domina. Fez a jogada. Levou para o pé esquerdo. Pode bater. Furou. Que lance fez o Eduardo batendo essa bola na trave. E a bola ficou com o Souza. Contra-ataque do Flamengo para o Tardelli.
Tem o Marcinho livre, não tocou, o Botafogo recupera. Que lance fez o Eduardo do lado esquerdo, por pouco ele não faz um golaço no Maracanã. Vem aí Obina. Vai mexer o Joel, aí de novo o Eduardo, arrumando no Leandro Guerreiro. Lúcio Flávio se movimenta. Recebe o Lúcio Flávio. Trabalha no Zé Carlos. 29 do segundo tempo. De novo o Lúcio Flávio. Aí Diguinho. Adiantou o Wellington Paulista. Aí quando ele buscava o Adriano Felício, a bola ficou com o Juan. Olha o Souza dominando, fez o giro. Limpa o Souza, ganhou também do Túlio. Diego Tardelli estava na ponta direita, a bola para o Marcinho. Está marcado o impedimento do Marcinho. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. O Super tira-teima, mostrando o impedimento do Marcinho. Aliás, mais um. Ô Luiz, naquele mesmo coletivo ao qual eu me referi na sexta-feira, que o Joel treinou a substituição do Tardelli pelo Cleberson, ele também treinou essa substituição do Obina e tirava um volante. Na ocasião ele tirou até o Ibson. Não sei se vai se confirmar agora. E daqui a pouco no Botafogo o zagueiro Edson, camisa 13. Que chegou até ser aventada a possibilidade de ser escalado de cara o Edson, né? Sai o Ibson mesmo, Luiz. Aí o Eric, que acompanhou a semana do Flamengo, trazendo a informação, antecipando para você. Aí o Diguinho. Túlio passando do lado direito, é para ele, vai o Ibson. Vai botar o Obina no lugar do Ibson. O Noronha vai falar já dessas mexidas. Felício pro Diguinho. Diguinho dominou, o Wellington Paulista pedindo, levantamento pro Wellington, dominou no peito, levantou, arrumou pro Leandro Guerreiro. Leandro Guerreiro e o Christian faz o corte. Aí Marcinho, ele e o Eduardo, que protagonizou o lance mais bonito do jogo até agora, o Eduardo. Mandou uma bomba na trave. Olha aí o que ele faz, o Eduardo. Ganhou do Ibson, ganhou do Christian. E agora, vou cruzar ou vou chutar? Quer saber? Tirei do goleiro e fiz, mas bateu na trave, não fez. E o Wellington Paulista passou ali pedindo, olha só na microcâmera. O Wellington Paulista na direita, passou o Túlio também livre, levando as mãos à cabeça. E nós voltamos agora com a substituição do Flamengo. Obina no lugar do Ibson, Sérgio Noronha. Vai com tudo agora o Flamengo. Vai praticamente com 3 atacantes. Vai de Souza, Tardelli e Obina. E no Botafogo sai Zé Carlos para a entrada do Edson. Ó, Luiz, e o resultado dessa substituição foi o seguinte: cara feia do Ibson e cara feia da torcida. O Ibson acabou de jogar um copo de água com toda a força aqui no chão. Está muito chateado por ter sido substituído. E o Ibson fazia uma partida, não era uma partida, não, aliás não há ninguém fazendo uma partida espetacular, né, mas uma partida boa, né? Aí o Edson entrando no lugar do Zé Carlos, o Edson número 3, que é zagueiro. E aí o Ibson muito bravo mesmo, saiu até do banco de reservas ali, o doutor Ronco ficou olhando. Ó, tá descendo pro vestiário, não quer nem ver mais o restante da partida. Você vê a diferença? O Flamengo coloca um homem a mais para atacar. O Botafogo se reforça na defesa. Mas outra configuração defensiva, o Cuca. E elas todas trabalhadas por ele. Aí o Juan faz o levantamento na ponta esquerda buscando o Obina. Tentou fazer o giro, o André Luiz desviou lateral Flamengo. 32 minutos do segundo tempo. Primeiro jogo da decisão, 0-0. Por enquanto tá ficando tudo pro próximo domingo. Olha o Obina que lança em cima do Túlio. Olha o Obina, cruzamento, Diego Tardelli passou da bola. Vai o Souza, dividida. Subiu o Adriano Felício, completa Lúcio Flávio. Aí volta o Toró. Saiu essa bola do Toró. O lateral é do Botafogo. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, mãe merece toda a nossa dedicação. Lances da grande decisão para você. Grande decisão em Minas. E é inacreditável, hein? Primeiro jogo, gol do Cruzeiro. Atlético 0, Wagner. Cruzeiro 5. Olha a tranquilidade que vai ter o Cruzeiro para jogar contra o Boca. Praticamente despreocupado com o outro jogo. Claro, não se ganha nada antecipadamente. Mas com 5-0 de vantagem,
Olha o Obina cobrando para o Juan. Marcinho e Souza lá na grande área. Juan, cruzamento, olha o Souza, Marcinho fechou. Souza dominou. Girou, não deu para tocar para ninguém. Diguinho é incansável. Souza faz o giro, tentou ganhar. Edson aparece e rouba-lhe a bola. A indignação do Joel Santana. Lúcio Flávio devolve pelo meio com o Edson. Ajeita para o Eduardo. Eduardo recebe do lado esquerdo. Leonardo Moura roubou-lhe a bola. Aí fez o passe na ponta direita. Linda bola para o Tardelli. Botou na frente o Tardelli. Renan saiu e cruzou. E Obina! Gol! Flamengo! Obina, número 18! Leonardo Moura, roubada de bola, um passe sensacional para o Tardelli. A bola vem açucarada. Obina, que acabou de entrar, manda a bola para o fundo da rede. Para estremecer o Maracanã, para levantar os nossos convidados no camarote campeão da Globo e para mexer com um país inteiro. Obina, 18 as costas faz. 1 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. 35 do segundo tempo, Noronha. A mexida do Joel deu certo. Homens à frente, mais atacantes, atacante rápido, que é o caso do Tardelli, atacante presente, que é o caso do Obina, e o Flamengo abre o placar. E agora, perdão, Noronha, vai entrar o Jailton já para segurar no lugar do Souza, provavelmente. Aqui foi outra ensaio do Joel, digamos assim. As coisas vão mudando, né? Souza impedido, o Joel Santana está indignado com a marcação do assistente nesse impedimento do Souza na ponta esquerda. O Jailton já está conversando ali com o Joel, vai mexer de novo o Joel. E a torcida do Flamengo, evidentemente, olha aí, o impedimento marcado corretamente, né, Raid? Impedimento marcado corretamente, sem dúvida nenhuma. Confirmando, Souza sai. Aí o Botafogo com o Diguinho. O Wellington Paulista, Bruno ficou. Aí chega o Juan. É um chutão lá pra galera. 36 minutos no segundo tempo. Aí o Cuca teve que trabalhar com 4 desfalques, botou um time extremamente competitivo em campo. O Flamengo vai ter uma semana desgastante, vai para a Cidade do México, vai ficar viajando a semana inteira. Tem jogo decisivo pela Libertadores. Domingo que vem um encontro definitivo aqui no Maracanã. O Noronha já disse, as mexidas do Joel surtiram um efeito mais positivo. O time ficou mais veloz, com homens abertos nas pontas. Tardelli, Marcinho ocupando os lados de campo, com os laterais ficando um pouco menos, é verdade. No segundo tempo, o Léo Moura e o Juan ficaram mais, porque atacantes estão ocupando os espaços de pontas. Como a gente vai ver o Marcinho agora recebendo lá na direita. Depois do ataque você fala mais um pouquinho, Noronha, pra gente. Olha o Marcinho do lado direito. Obina continua na grande área. Tentou o drible, perdeu. O André Luiz corta. Pois não, Noronha? Pra que ala se você tem pontas? Você tem um em cada lado do campo, o Tardelli na esquerda e o Marcinho do lado direito. E gente enfiada dentro da área adversária. O Joel mexeu muito bem no time dele, muito bem. Olha o Diguinho, levando, tocando, Lúcio Flávio arrumou, Adriano Felício, levou para o pé esquerdo, a bola bateu no corpo do Fábio Luciano. Esse homem está jogando a moda dos europeus de atualmente, né, que jogam com 3 atacantes e os laterais mais presos, mais fixos. Roubada de bola do Botafogo, Adriano Felício, o Wellington Paulista pedindo, olha o Adriano Felício, levantou para o Wellington Paulista, marcação do Fábio Luciano e escanteio para o Botafogo. 38 minutos do segundo tempo. E diga-se de passagem, todas as substituições ensaiadas na sexta-feira. Cruzamento do Tardelli, a finalização do Obina, o super tiratema em ação imediatamente para você. O Reit já fala desse tiratema, Reit, porque escanteio, Lúcio Flávio cobrando, subiu lá atrás Obina. E de cabeça tirou. Tiratema para tirar dúvida mesmo, né? Jogada perfeita, legal, tinham 3 jogadores entre a bola e a linha de fundo no momento que o Obina recebe, muito bem marcado, muito bem sinalizado a legalidade do gol. Aí Fábio Luciano, os internautas que navegam pela grande rede, participam das nossas transmissões. Essa fumaça toda por conta dos sinalizadores. Noronha, o resultado é justo. O Enilson Nascimento do Rio de Janeiro.
Ele plagiou a pergunta que eu lhe faço sempre aos 44 do segundo tempo. Valeu, Denilson, obrigado pela participação. Noronha vai dizer já se essa altura o resultado é justo. O Flamengo tentou velocidade na saída ali, mas o Botafogo recupera. Diga, Sérgio Noronha. Estava comentando exatamente isso, que o Joel mexeu muito bem no time dele, foi em busca da vitória. Voltando ali o Wellington Paulista. E aí o resultado me parece justo, embora o Botafogo tenha taticamente feito uma boa partida. No primeiro tempo impôs o que queria, que era um jogo de marcação, mas o Joel mexeu bem no jogo, principalmente o seguinte, mexeu com coragem, colocou 3 homens na frente, para decidir o jogo, pelo menos até agora conseguiu. Eu acho até que esse jogo é uma resposta para as pessoas que perguntam e afirmam até que técnico não ganha jogo. Ganha sim, perde também, mas também ganha. E como disse o Eric, né? Tudo que nós acompanhamos o Joel, é exemplo do que acontece com o Cuca, até mais do que propriamente com o Joel. Tudo foi ensaiado. O Eric foi antecipando pra gente as modificações e o comportamento tático do time em campo. Olha o Marcinho aí recebendo, tocando pro Christian, ele bate forte, mas preferiu rolar pro Marcinho, tá na área, caiu o Marcinho, mandou seguir o Gutenberg. Marcinho se levantou. Já tem cartão amarelo o Marcinho, hein? Vai tomar uma dura do Gutenberg e o Marcinho não reclamou, não, tá sabendo que tem cartão, né? Olha o Toró tocando na esquerda para o Juan. Agora aparece um lateral no ataque. Foi pouco no segundo tempo. O Juan tentou o drible em cima do Túlio, que está de lateral direito. Repito, desde os 19 do primeiro tempo, quando o Cuca tirou o Túlio Souza, que já tinha amarelo, estava nervosinho no jogo. Antecipação do Ronaldo Angelino, lateral, favorece o time do Botafogo. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, a melhor relação custo-benefício para você. Botafogo ficaram reclamando de falta sobre o Wellington Paulista e o Gutenberg marcou exatamente a falta. Porque ela ocorreu realmente. O Lúcio Flávio vai lá para a cobrança da falta, 41 minutos do segundo tempo. Domingo que vem, 4 da tarde. Último capítulo do Cariocão 2008. Vai Lúcio Flávio para fazer a cobrança. É a jogada ensaiada do Botafogo. Lúcio Flávio, levantamento, olha o Edson subindo, a bola passou. Bruno. O Gutenberg marcou falta do atacante do Botafogo. Ou não autorizou, exatamente. Ele está mostrando o apito, né, no primeiro instante, acho que foi isso mesmo, ele não autorizou. Ou seja, chance de novo para o Lúcio Flávio. O Edson está lá na grande área. Aí vem levantamento. Subiu o Christian. Outro que fez uma partida de muito esforço na marcação. O caído Marcinho ficou sentindo, ele e o Diguinho. A bola fica com o Túlio, os dois já se levantaram. E o jogo prossegue, Lúcio Flávio. Guerreou o Juan. A bola tocada na direita, Eduardo. Chegou Ronaldo Angelim na bola, limpo. Aí o Toró faz o levantamento. Que bola do Toró para o Marcinho. Marcinho quis tocar de cabeça de primeira para o Obina. E acabou jogando de presente. E aí a bola ficou com o Diguinho. Levou para o pé direito o Diguinho. Vem o Botafogo buscando o empate no finzinho. Diguinho preparou, levou para o pé direito. E agora está sendo marcada a falta. Lá na frente. Do Jailton, ele pegou a falta do Jailton, já puniu com cartão amarelo imediatamente o Jailton. Perfeito, porque o Jailton com a bola sendo disputada em outra posição, olha lá, ele faz a falta, puxa claramente, o árbitro em cima, bem posicionado, marcou infração. Ótima atuação nessa jogada do nosso Gutenberg Fonseca. E a falta é ótima para o Botafogo, na posição preferida do Lúcio Flávio. Chegamos a 52 faltas no jogo. Diminuiu um pouco em relação ao primeiro tempo. Viramos com 29, né? E a falta para o Botafogo aos 43 minutos. Lúcio Flávio. Na quarta-feira ele fez mais ou menos dessa posição uma cobrança magistral no jogo contra a Portuguesa. Com a camisa do Botafogo ele fez 39 gols. 8 deles em cobranças de falta. No interior da meia-lua da grande área. O olhar de Lúcio Flávio. A tensão de um jogo decisivo. A pressão de um momento como esse. O time atrás do placar. Lúcio Flávio quer liberdade para colocar, para ajeitar a bola. O Gutenberg de Paula pede para que o Christian deixe o Lúcio Flávio com liberdade de ajeitar a bola da forma que ele achar adequada. Lúcio Flávio na cobrança. 5-6 na barreira, protegendo o canto direito de Bruno. 19,70 metros. Que momento para o Botafogo.
talvez a última chance no primeiro jogo da decisão. Nos pés do maestro Lúcio Flávio, a chance da cobrança de falta. Bruno mais para o canto esquerdo. Autorizado o capitão Lúcio Flávio. Faz o gesto com a mão esquerda. Vai Lúcio Flávio para a cobrança. Expectativa e apreensão no Maracanã e em todo o Brasil. Lúcio Flávio para a bola. Partiu Lúcio. Pé direito, tocou na barreira e é escanteio. Olha lá o Lúcio Flávio na cobrança de escanteio. O salto do Jailton. Todo mundo saltou, mas o homem base, né? Bola se passa no homem base. Entre o primeiro e o segundo, quando passa ali, meu amigo, normalmente o batedor já sai comemorando. E a comemoração foi a do Bruno. Escanteio Botafogo, 44 do segundo tempo. Zagueiro Edson no interior da grande área. Eduardo também. Vem no levantamento, vai subindo o túnel. Subiu o Ronaldo Angelim. Ele parece ter 2 metros, Angelim. E ele tem 1,79. Marcinho, olha o que fez o Marcinho. Tardelli passa na direita. Bola pro Tardelli. Chance no contra-ataque. Diego Tardelli tem o Obina pedindo. Tentou o drible. O Tardelli foi desarmado pelo Guerreiro. É escanteio. 3 minutos. Vamos a 48. O desespero do Joel Santana. Está irritado ali. Enfim, olhou para... Com tudo, com todos. Com os árbitros reservas, com o Cuca, ele está reclamando que ele fica toda hora no assistente. Agora com o Diego Tardelli. Ele jogou o rádio longe. Já foi um espetáculo o Joel aqui embaixo hoje. Está lá com o Ronaldo, que é o preparador dele. E reclama. E vem cobrança de escanteio. Vai subindo o Ronaldo Angelim. Subiu, bem colocado o Renato Silva para tirar. Vamos a 48, 45 e 40. Toró faz a antecipação. Próximo domingo, 4 da tarde. O último e derradeiro capítulo do Campeonato Carioca 2008. Em Minas, o Cruzeiro vai goleando 5-0 o Atlético, praticamente resolvendo a parada. No Atletiba, em Curitiba, Coxa 2-0 sobre o Atlético Paranaense. Domingo que vem na Arena o segundo jogo. Em Campinas, Palmeiras 1-0 sobre a Ponte, gol do Kleber. Algumas das decisões pelo Brasil. Aí o Obina entrou para fazer o gol que vai dando a vantagem do Flamengo jogar pelo empate no próximo domingo. A vantagem antecipada para nenhum dos times. Olha o Botafogo, o Ronaldo Angelim cortou mal. Chegou o Toró na dividida com o Felício. O Toró fica inconformado com a marcação de falta. E o juiz marcou a falta que favorece o time do Botafogo. Adeno Felício tocando para o Diguinho, que rola para o Túlio. 46 e 40, vamos a 48. Eletrizante o finzinho do jogo no Maracanã. Felício rolando para o Diguinho. Recuperação foi do Léo Moura. Aí Marcinho trabalhando com o Juan. De lateral para lateral, de Juan para Leonardo Moura. Que virado, que fase tá o Juan. Ele domina, Léo Moura adiantando para o Obina. Está marcado o impedimento do Obina ou a saída, não marcou impedimento mesmo do Obina. Ele marcou o impedimento pela sinalização, ele aponta a proximidade, né? E está adiantado. Você vê que no momento do passe ele já está com o tronco inclinado. Impedimento bem marcado. A arbitragem foi boa, né? Muito boa, a arbitragem é um jogo difícil, chato, muito picadinho de falta. Os 2 assistentes foram perfeitos nas marcações. É um jogo realmente difícil, o amigo também de Fonseca saiu-se muito bem. O impedimento ficou realmente claro. A roubada de bola em cima do Felício e a falta foi marcada. O Ronaldo Angelim não gosta da marcação, veja aí o Ronaldo. Um puxou para lá, o outro puxou para cá. O Adriano Felício puxou o Ronaldo pela camisa antes de ser empurrado pelo Angelim. Aí você vê o Kleberson e o Ibson já de banho tomado e trocados na boca do túnel ali. Baixou a adrenalina, né? O Souza ficou, o Souza está lá no banco ainda uniformizado, não foi pro vestiário não. 48 minutos. Lúcio Flávio na cobrança de falta. Um dos fortes do Botafogo, a bola parada. O Botafogo vai inteiro para a grande área do Flamengo. Lúcio Flávio levantou, subiu para fazer o corte lá atrás o Obina. De cabeça tocou no Marcinho. 48 minutos e meio, vai terminar o jogo. Apita Gutenberg de Paula Fonseca. Vitória do Flamengo por 1-0 no primeiro jogo. Sérgio Noronha. Uma vitória do técnico Joel Santana. Porque soube mexer no time, colocou mais atacantes em campo, porque sentiu que essa era a maneira de furar o bloqueio do Botafogo. Um jogo que teve um primeiro tempo amarrado e um segundo tempo excelente. Jogo bom no segundo tempo e brilhante atuação do Joel Santana, aproveitando a vantagem que tinha, que era de um elenco mais numeroso e com mais valores que o do Botafogo, nesse momento, hoje,
devido às contusões que o Botafogo teve. Érico Renato no gramado. Esperando aqui o Obina sair de campo, Luiz Roberto. Obina que certamente vai ser o mais procurado pelos microfones. Obina, vou fazer uma pergunta para você. O Romário, quando fazia gol, dizia assim: quando eu nasci, Papai do Céu disse que eu era o cara. E você diz o quê? Sou iluminado de Deus. Eu acho que Deus sempre me dá as coisas boas. Nesse momento, o time precisando tanto, e eu pude fazer um gol aí que foi muito importante. Certo, Obina. Renato? Igual o Lúcio Flávio. Lúcio, o time sentiu um pouco esses 4 desfalques hoje? Na realidade, nós não perdemos jogo por causa disso, né? Nós tivemos chances como eles tiveram. Tomamos um gol porque nós perdemos a bola no nosso ataque. E o setor que estava aberto, tomamos o contra-ataque, né? Parabéns ao Flamengo que conseguiu essa vantagem. E agora resta a nós trabalhar durante essa semana para reverter para o jogo seguinte. Obrigado, Luiz Roberto. Vamos dar uma passada, a gente está revendo o lance que o Lúcio Flávio falou, que foi o lance do gol, né? O cruzamento do Tardelli, o gol do Obina. E o Obina mandando para a rede. Os rubro-negros do camarote campeão da Globo comemorando, não é isso, Marcelo Correge? Comemorando e muito, Luiz Roberto, muito felizes mesmo. O Latino, por exemplo, que estava aqui, praticamente louco. Tu és time de tradição, fala aí, Thiago. Raça, amor e paixão, ó meu Mengo. Chegou a ficar rouco, mas ficou bom agora para o fim do jogo. E a Mirella, que era torcedora do Avaí, agora virou torcedora do Flamengo. Primeira vez no Maracanã, né, Mirella? Pô, primeira vez e pé quente, né? Graças a Deus. Agora, Humberto Martins, torcedor do Botafogo, não ficou desanimado não. Tem o segundo jogo da final e você vem, presença garantida, Humberto? Claro, eu achava que ia ser já uma boa jogada aqui, um bom gol aqui, a bola bateu na trave aqui, aí deu um azar no finalzinho, mas não tem problema, estamos aí, vai ser mais saboroso no final a vitória. Humbertinho também. Humbertinho, que é o filho do Humberto Martins, os torcedores do Botafogo tristes, mas semana que vem tem mais, né, Luiz? É isso, Marcelo Correge. Os nossos convidados especiais, o nosso camarote. Próximo domingo tem mais mesmo. Humberto Martins diz que está de volta. Humbertinho está nitidamente triste. A torcida do Flamengo feliz da vida, comemorando. E olha, o clima de paz reinou. A arbitragem foi boa. Primeiro jogo de decisão é assim mesmo, ele é mais truncado no começo. Segundo tempo foi um jogão. Nós vimos que há pouco terminou no Mineirão. A gente está revendo o gol, o Tardelli arrancando. O passe açucarado para a entrada do Obina. Olha como vem o Obina, homem de área, de pé esquerdo, aparando. Por muito pouco o Renato Silva não tirou. Por um outro ângulo para você, olha, o Renato vai, tenta tocar. E o Obina, impressionante, né? Milímetro, agora na microcâmera. O gol de Obina, o primeiro gol único por enquanto da decisão. Próximo domingo, se o Botafogo vencer o jogo por 2 gols de diferença, ele, Botafogo, é campeão, né? Se vencer por 1 gol de diferença, pênaltis. Em caso de empate no jogo, o Flamengo será campeão estadual pela 30ª vez. Logo mais no Fantástico, Tadeu Schmidt traz o show de gols do domingo. Na sequência você fica, olha o Obina sendo homenageado no Maracanã. Você fica com a segunda parte do domingo.